Esse cara foi transmigrado para o mundo de cultivo, mas passou 9 anos sem saber. E quando descobriu, só restava chorar. Pois mesmo testando seu poder, ele era um lixo. Só que um velho aleatório o convidou para sua seita. E por alguns motivos bizarros, ele fez o garoto pensar que era inútil, enquanto eles eram os verdadeiros deuses. Mas a real é que era o oposto, pois o garoto tinha um poder absurdo que ele ainda não conhecia. Tudo começa com o protagonista, que já sabe que foi transportado para um mundo completamente novo. E depois de 9 anos estudando sem parar, ele finalmente estava prestes a se formar. Mas bem nesse momento, o garoto acaba descobrindo por acaso que as pessoas podiam usar poderes. E com um olhar totalmente chocado, ele mal consegue acreditar no que ele acabou de ver. Onde o nosso garoto e todos ao seu redor estão em pânico, quando perceberam que estavam em um mundo de cultivo. E assim, de repente, uma mensagem estranha aparece, explicando que houve um erro na transmigração, mas que ele pode relaxar, pois é só recomeçar. E ao ouvir isso, o garoto desaba na hora e começa a chorar, pois passou 9 longos anos estudando sem parar para no final ser tudo jogado no lixo. Mas após um instantezinho, uma ideia surge na sua mente, quando ele se lembra de todas aquelas histórias de transmigração que ele leu. E com isso ele pensa que ele deve ter um talento oculto dentro dele, e que deve ser absurdo. Então por conta disso ele decide participar das cerimônias de avaliações, onde reúnem inúmeros candidatos diante de um monumento gigante, e nele o potencial de cada pessoa é testado. Mas o resultado do protagonista é simplesmente terrível. Então novamente ele volta a chorar, só querendo voltar para casa e desfazer a sua vida. Mas enquanto ele lamentava da sua própria vida inútil, uma figura misteriosa se aproxima dele, fazendo uma pergunta muito inesperada, onde ele quer saber se o garoto deseja cultivar a imortalidade. E o Prot é muito surpreso em cara o velho e aceita na hora sem pensar 2 vezes. E assim ele é levado para um lugar belíssimo nas montanhas, conhecido como a Seita da Nuvem Azul. E assim a cena corta para o mestre da seita, um homem chamado Taoísta Taiwan, que conversa com outro discípulo sobre uma missão importante, mas logo a máscara de sério cai, e aparece o mestre totalmente desesperado, segurando os ombros do garoto e implorando por ajuda. E enquanto isso, o irmão Senhor Shangyu apenas bebe o seu chazinho como se não fosse nada, e pede para que o seu mestre explique o que de tão importante pode acontecer numa seita sem classificação como a sua. E o velho em choque explica que as regras das seitas mudaram, então eles precisam de 8 discípulos em um ano, ou a sua seita será dissolvida, e aliás, eles têm que subir para o rank 3. E ao ouvir isso, o discípulo comenta que de fato, eles precisam só de mais uma pessoa para resolver esse pequeno problema. Porém, o seu mestre muito triste explica que não é tão simples assim, pois todas as seitas estão disputando os novos talentos. E ele reclama que até mesmo algumas delas usam armadilhas de seduções para atrair mais discípulos, mandando mulheres muito bonitas e corpudas atrair os novos membros. Mas mesmo assim ele conseguiu recrutar um jovem chamado Yiping, que não tinha talento nenhum nem raiz espiritual, mas ele aceitou trabalhar de graça. E quando o velho foi até ele, nosso garoto ficou muito animado, falando que ele faria qualquer coisa se pudesse aprender a cultivar. E ele não se importava com dinheiro. Só que o mestre, no entanto, teme que o garoto fuja quando ele descubra a verdade, que a sua seita é um completo lixo. Mas ele teve uma ideia brilhante, e assim ele fica bem sério e explica que a ideia é bem simples. Eles irão fingir que são especialistas, e ele e os seus outros irmãos irão se revezar fingindo que dominam técnicas absurdas e impossíveis de entender, e é só enrolar ele até o prazo acabar. E se depois disso, se ele quiser sair, o problema é dele. E o Shangyu, despreocupado, só acha a ideia hilária. Mas logo depois ele pergunta para o seu mestre se ele sabe do apelido que os outros o chamam, e com um olhar muito intimidador, ele descreve como discípulo sem talento algum. Mas de repente ele libera um poder absurdo, mostrando que na verdade ele é extremamente forte, e diz para o seu mestre que ele é o rei da ostentação. E ele começa a se gabar, dizendo que quando o assunto é atuar, ele é o melhor da região. E ele faz uma pose dramática totalmente convencido, enquanto seu mestre fica se perguntando de onde vem tanto orgulho assim. Mas o velho diz que tudo bem, ele só precisa que ele mantenha o novato na seita por um ano inteiro, e tudo voltará ao normal. Mas para a surpresa do mestre, o discípulo mais velho recusa, explicando que para enganar um garoto apenas por um ano é um objetivo muito pequeno para ele, ainda mais para alguém do seu nível de atuação. E com o peito estufado ele promete fazer o protagonista querer ficar na sua seita até a próxima vida. E assim o seu mestre fica bem impressionado, e o elogia por toda a sua confiança e talento em atuar. Enquanto o Shangyu, convencido e muito arrogante, só jura que vai comer uma espada inteira se ele falhar nessa missão, pois basta um pequeno esforço da sua parte para ele acabar desejando nascer como um discípulo da sua seita na sua próxima vida. E assim o garoto se despede do seu mestre, falando que vai esperar por ele hoje à noite, na parte de trás da montanha, e iniciar a missão. E o mestre fala que tudo bem então, e fala que vai levá-lo até lá com a sua espada, mas o Shangyu fala que não precisa, pois depois de 3 dias, até alguém comum merece ser visto aos olhos dos outros, e o ele de hoje não é mais aquele discípulo que o mestre dava carona. E nesse momento ele estende as suas mãos, e o seu mestre o passarinho fica
ficam chocados, encarando Shang-Yu, enquanto o discípulo diz que a Era de Ouro chegou como ele queria, e ele estende o dedo e fala para a espada vir até ele, enquanto seu mestre entra em choque e se pergunta se realmente ele dominou a técnica de voar com a espada, mas ele pergunta como ele fez isso. Ele era só um inútil e nem a forma básica conseguia fazer, mesmo depois de 10 anos. Só que após alguns segundos, simplesmente nada acontece, e seu mestre se pergunta se realmente ele tá atuando de novo, e o garoto fala que sim e não resistiu, enquanto seu mestre fica triste por fora, mas percebe por dentro que ele é perfeito para a missão. E agora, ao anoitecer, no topo da montanha de trás, o Shang-Yu está lá na ponta da montanha, parado na sua pose, mas na realidade, ele tá com muito frio no pé da montanha, esperando pelo nosso garoto. E depois de espirrar bastante, ele escuta alguns passos e percebe que tem o nosso protagonista, e esse ele começa a se arrumar na sua posição de batalha. E após alguns segundos, nosso garoto finalmente chega, mas ainda muito ofegante, pensando que essa montanha é alta pra cacete. Só que para a surpresa dele, ele logo nota alguém na sua frente, e fica surpreso encarando aquela cena. E bem ali no pé da montanha, o irmão Sênior parecia um verdadeiro mestre do cultivo, e com um olhar sério e misterioso, ele encarava o nosso garoto, pronto para começar sua grande encenação. E o jovem Yiping observava o Shang-Yu no alto do penhasco, completamente hipnotizado. Mas de repente o irmão Sênior invocou uma espada relâmpago, parecendo um deus no céu. E totalmente chocado, Yiping se perguntava se ele estava diante de um verdadeiro imortal da espada. Mas logo uma sensação estranha começou a incomodá-lo, pois ele se perguntou por que uma seita como essa aceitaria alguém inútil como ele, mesmo tendo um discípulo tão poderoso assim. E foi nesse momento que outra ideia maluca passou pela sua cabeça, e deixou o garoto completamente maravilhado com a possibilidade disso ser verdade, pois ele começou a imaginar que a seita era, na verdade, um grupo secreto de mestres incrivelmente poderosos, disfarçados de fracassados. E só de pensar nisso ele ficou extremamente empolgado, acreditando que qualquer um ali poderia deixá-lo absurdamente forte. E então ele se lembrou de mais cedo quando ele entrou na seita, se recordando de como o lugar parecia caído aos pedaços, muito velho, abandonado e quase desmoronando. Mas naquele momento ele não deu muita importância, mas agora ele percebe que o cenário lá embaixo estava extremamente decadente. Só que mesmo assim, algo chamava sua atenção. Mesmo em ruínas, o local parecia impecavelmente limpo, e isso fez refletir. E por conta disso logo ele concluiu que tudo aquilo era um disfarce para esconder o verdadeiro poder da sua seita. Então ele, muito fascinado por essa oportunidade, declarou que nem mesmo 3 milhões de imortais se comparariam ao seu irmão Sênior. E ao ouvir isso, o Shang-Yu ficou muito convencido, com um sorrisinho satisfeito, pois ele gostou do estilo do garoto e decidiu tomá-lo sob a sua proteção. E bem lisonjeado com o elogio, ele resolveu retribuir com uma pequena demonstração de poder. Então ele falou para o Yiping que daria para ele uma grande oportunidade para melhorar as suas habilidades. E logo em seguida, ele liberou uma poderosa rajada de energia em direção ao protagonista, fazendo o Yiping ser jogado para trás com a força do golpe. E assim o Shang-Yu explicou que essa brisa é, na verdade, uma arte secreta de boa fortuna, e ela pode aumentar muito seu talento no cultivo. E o Yiping ficou em choque, pensando que nenhum seita comum teria uma técnica tão poderosa quanto essa. E ele, muito feliz com isso, se curvou para o irmão Sênior, agradecendo ele, enquanto o Shang-Yu escondia a dor no seu braço. Só que por dentro ele ria bastante, pois sabia que aquilo não passava de um vento comum, sem qualquer poder além disso. E assim logo depois ele se sentou e começa a falar que antes de ensiná-lo sobre a espada, ele faria uma pergunta. E o nosso garoto ficou bem animado. Afinal, em todas as histórias, o mestre sempre perguntava para o discípulo primeiro, e com um ar de superioridade, o irmão Sênior perguntou para o jovem o que ele achava que era o ápice da arte da espada. E por dentro o Shang-Yu começou a zombar dele, decidido a dizer que qualquer resposta dele estaria errada. Mas o Yiping levou essa pergunta muito a sério, pois ele achou essa questão perfeita para o momento, acreditando que diante dele tinha um verdadeiro sábio. E assim o garoto começou a refletir bastante, tentando formular uma resposta perfeita. E depois de pensar por mais de 1 hora inteira, o irmão Sênior começou a ficar irritado com isso, mas ele parecia congelado no lugar. Só que internamente ele resmungava que estava com muito frio. Só que finalmente o protagonista respondeu, falando que achava que o ápice da espada era quando se usava uma única lâmina de grama, capaz de cortar o sol, a lua e as estrelas. E ao ouvir isso, o Shang-Yu ficou completamente sem palavras, pois a resposta era tão exagerada e poética que ele ficou paralisado, imaginando o poder de uma simples folha de grama capaz de cortar os céus e as estrelas. E nem mesmo ele teria conseguido inventar uma frase tão impressionante quanto essa. E esse Yiping perguntou timidamente se a resposta estava certa ou era ofensiva demais. Só que por dentro o Shang-Yu adorou muito ele, decidindo que era uma frase boa e que ele usaria ela no futuro fingindo que era sua ideia. E assim na sua pose de mestre, ele disse que o discípulo estava mirando alto demais, e por enquanto ele deveria pensar na sua estabilidade. Então para ajudá-lo ele sacou a sua espada e disse que ele faria algo por ele. E com um movimento rápido, ele desenhou uma marca de espada no chão e disse para o Yiping estudar aquele traço, pois naquela marca de espada continha a mais forte intenção de espada do mundo. E indo embora ele prometeu que voltaria em 7 dias. E vendo aquela marca, o Yiping ficou muito feliz, pensando que agora ele está completamente convencido que ele havia entrado numa seita oculta de verdadeiros mestres. E o Shang vai descendo pelas montanhas muito feliz. Só que logo alguém o para, chamando ele de irmão Sênior. E essa garota sentada na rocha pergunta para o Shang-Yu o que ele acha do talento do novo irmão Júnior. E agora ela se vira para ele, revelando seu corpo avantajado, enquanto espera pela resposta do irmão Sênior.
Sênior, mas ele repreende ela por estar espionando ele. Só que ela se defende dizendo que só estava curiosa sobre o que estava acontecendo. Mas nesse momento Shang Yu percebe a oportunidade e tem a ideia de testar com ela as suas novas habilidades de atuação. Então ele muda de assunto de repente, deixando a garota completamente confusa sobre o que está acontecendo. E com um ar de grande mestre, ele se direciona a ela perguntando se ela sabe qual é o ápice da arte da espada. E a garota ficou bem intrigada com isso e pergunta por que ele tá falando isso do nada. Então Shang Yu declara com firmeza que o ápice da espada é usar uma única lâmina de grama para cortar o sol, a lua e as estrelas. E ela fica bem impressionada com essas palavras, com seus olhos brilhando de admiração. E ela o elogia pela sua atuação incrível. E o Shang Yu faz essa pose orgulhosa, exibindo a sua aura de verdadeiro mestre. Mas depois da brincadeira, ela volta a ficar séria e quer saber se agora ele pode responder a sua pergunta. E ela pergunta para ele quanto tempo ele acha que o novato vai levar para compreender a intenção da espada. Só que o Shang Yu retruca perguntando como ele vai entender isso, se nem mesmo ele alcançou ainda. Mas ela diz que está falando da intenção básica da espada. Só que o irmão Sênior diz que nem mesmo ele sabe disso, deixando ela muito chocada, se perguntando se ele tá tirando sarro com a sua cara. E agora a cena volta para as montanhas, depois de 2 horas, onde nosso protagonista ainda está sentado no penhasco, e com toda a sua seriedade, ele se posiciona diante daquela marca deixada no chão, para estudá-la profundamente. Mas ao observar melhor, ele acha que aquilo parece apenas uma rachadura, e começa a duvidar do irmão Sênior. Mas logo em seguida ele se repreende, por pensar em tamanha bobagem, lembrando de todas as provas que ele teve do irmão Sênior, sendo um verdadeiro gênio. E convencido ele decide que apenas ele não se esforçou o suficiente. Então ele se aproxima mais ainda daquela marca, determinado a compreendê-la. E com seus olhos brilhando, ele se concentra intensamente, acreditando que dessa vez ele vai conseguir. E assim o jovem continua tentando desvendar o segredo por trás daquelas marcas de espadas, que parece muito simples na superfície. Só que nesse momento, uma figura misteriosa surge refletindo nos olhos do protagonista, e em sua mente aparece o poderoso espadachim, cercado por uma aura azul reluzente. E essa figura empunha uma espada longa que brilha intensamente, e logo o guerreiro começa a demonstrar suas técnicas de espadas na frente do nosso garoto. E os seus movimentos são rápidos e cheios de poder, deixando Yiping completamente maravilhado. E então nesse momento, ele sente como se um enorme sino tivesse tocado dentro da sua mente, pois ele teve uma epifania. Então ele começa a visualizar 12 movimentos de espada, que vão ficando cada vez mais claros na sua mente. E na sua visão ele próprio começa a praticar com a espada luminosa. Então nosso garoto repete os movimentos repetidas vezes, ficando cada vez mais rápido e preciso. E ele começa a treinar sem parar, e seus golpes se tornam cada vez mais poderosos a cada tentativa. E bem dentro da sua mente, ele continua treinando a velocidade absurda. E com isso ele vai aprendendo cada vez mais movimentos, chegando a 15 movimentos, depois 20, e seu poder aumenta de forma astronômica. E todo esse conhecimento invade a sua mente, como se fosse uma iluminação divina. E agora de volta à realidade, ele finalmente abre os olhos, e sentado bem no penhasco, ele está confuso ainda, sem entender nada do que acabou de acontecer. Mas logo ele conclui que tudo isso foi obra do irmão Sênior, que é muito incrível. Mal sabe ele, rapaziada. E assim o Yiping se lembra daquela brisa, e acredita que ela aumentou seu talento de forma absurda. Então ele começa a chorar de novo, mas agora de alegria, e se arrepende profundamente de ter duvidado dele. E mesmo muito exausto, ele diz a si mesmo que aquilo é apenas o começo, e continua treinando sem parar. E agora, 7 dias depois, na residência do irmão Sênior, no alto da montanha, ele tem uma caixa escondida de acessórios e adereços, usados para suas atuações. E isso ele começa a se preparar, pegando um enfeite para amarrar no seu cabelo e parecer cada vez mais elegante. E agora finalmente com seu visual completo, ele está pronto para ver o progresso do seu discípulo. E assim o Shang Yu olha para o céu e comenta que o dia está perfeito para os seus planos. E saindo com um sorriso no rosto, ele fala que hoje é o dia perfeito para mais uma das suas grandes performances. De enganar os outros, claro. E dessa maneira o Shang Yu vai passando por uma ponte, mas assim que ele passa por ela, a gente vê que ele tá muito exausto. E ele parece tão esgotado que se arrepende de ter escolhido aquele lugar para treinar. Enquanto se pergunta por que todo mundo acha que ser espadachim é algo fácil. E sinceramente isso deixa ele muito furioso. E essa cena volta 7 dias no tempo, quando a Hermodino perguntou pra ele se ele nem sabia mesmo a intenção da espada. E ele falou que era exatamente isso. E ela começou a rir da cara dele falando que ele é muito decepcionante. E treinando a espada por tanto tempo e ainda não aprendeu a intenção da espada. Mas ele fica muito irritado e começa a bater nela. Enquanto pergunta se ela acha que espadas são brincadeira. E ele explica que a sua técnica é a da espada dos 4 trovões, uma das 10 melhores da província azul. E naquela época o Daoichi das 4 estações ficou muito famoso com esse estilo. E essa arte da espada é dividida em 4 partes, representando as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E quem domina todas as formas consegue invocar até um trovão das 4 estações. E cada forma é dividida em 4 níveis: percepção inicial, habilidade perfeita, grande conclusão e pico da perfeição. E assim a garota impressionada pergunta para o irmão Sênior em qual estágio ele está. E ele fala para ela muito animado que atingiu a habilidade perfeita da primavera. E assim ela pergunta assim: então, foi só o trovão da primavera? Enquanto ele fica muito puto perguntando como assim só o trovão da primavera. E são os 4 grandes reinos nesse ritmo. E ele já é considerado um
talento de alto nível, porque ele levou 10 anos para chegar na habilidade perfeita, e em menos de 10 anos ele conseguirá chegar na grande conclusão, e em pelo menos 100 anos ele vai atingir o pico da perfeição. E ele fica muito irritado falando pra ela que é aí que ela vai ver do que o seu irmão sênior é capaz. E ela bem nervosa fala que sim, ela acredita, mas fala que nesse caso, se o irmão Júnior compreendesse a intenção da espada por conta própria, em que nível de talento ele seria no caminho da espada. Só que o Shang Yu dá risada dela e fala que o caminho da espada é o estilo secundário, e o mais importante é a intenção da espada. E com a intenção da espada o suficiente, qualquer estilo vira algo extraordinário. Até um golpe simples pode ser devastador. E em todos os 10 reinos, apenas o especialista chegou perto de tocar nesse nível. E ele é conhecido como Venerável da Espada do Vazio, e é tratado como convidado de honra nos 10 reinos. Só que ela continua perguntando, e se ele compreendesse isso, qual seria o seu nível? Mas o Shang Yu responde que isso é impossível, pois nem o maior gênio dos últimos 500 anos conseguiu. E muito convicto ele reforça que compreender a intenção da espada é algo impossível. E agora voltamos ao presente, onde ele finalmente chega ao seu destino e pergunta para o irmão Júnior se ele já acordou. Só que quando ele olha para o lado, ele vê o nosso protagonista ajoelhado no chão, completamente destruído e cansado. E o garoto parece ter treinado sem descanso, com olheiras profundas e um corpo coberto por suor e poeira. E ao ver o seu estado, o Shang Yu fica chocado, sem entender o que diabos aconteceu. Só que assim ele percebe que o garoto levou a sério demais a história que foi inventada, que ele tinha contado apenas para motivá-lo. Então nesse momento ele sente uma pontadinha de culpa, achando que ele está começando a parecer o vilão da história. Mas mesmo assim ele decide que pelo bem da seita, ele vai manter essa farsa até acabar um ano, e depois compensar o garoto. E esse Ye Ping percebe a presença do irmão sênior, e já o cumprimenta com um sorriso. E o irmão sênior pergunta como está seu treinamento, e pede para que ele mostre uma pose. E o nosso garoto responde que finalmente ele conseguiu, e agradece por essa oportunidade, enquanto o outro mal consegue acreditar no que ele acabou de falar. E muito chocado, o Shang Yu pede para ele repetir o que ele acabou de dizer, enquanto o nosso garoto confirma dizendo que contando com essa manhã, ele conseguiu dominar 400 movimentos. E diante dessa afirmação absurda, o Shang Yu fica em silêncio, com expressão de puro espanto, mas logo de repente ele começa a rir descontroladamente, achando que o garoto tá tentando enganá-lo, já que ele deixou apenas uma marca simples de espada no chão. E confuso com a reação dele, o Ye Ping pergunta por que ele está rindo desse jeito, mas em sua cabeça ele pensa que para um verdadeiro mestre, 400 movimentos não devem ser nada, pois ele acredita que com talento e dedicação, ele deveria ter aprendido 1000 movimentos em um único dia. E então com esse pensamento ele começa a chorar, lamentando pela sua própria fraqueza, por não ter aprendido mais. E coitadinho, hein, gente? Só que o irmão sênior tenta consolá-lo, falando que ele não precisa mentir, pois é normal falhar ao tentar dominar aquela técnica, mas o garoto insiste que não está mentindo, o que irrita muito o Shang Yu, que manda ele parar de se exibir agora. E bem triste, o nosso prota pensa que ele deve considerá-lo indigno de aprender tantos movimentos. Então com determinação ele diz que mesmo sem talento, ele ainda pode aprender. Afinal, 400 movimentos ainda é alguma coisa. E o Shang Yu, muito furioso escutando isso, acha que o garoto está subestimando o caminho da espada. E ele começa a se lembrar do seu próprio sofrimento e das zombarias que ele enfrentou durante seus treinos lentos e difíceis. Então decidido a dar uma lição no garoto, ele o desafia a mostrar o que aprendeu. E o Ye Ping só aceita, enquanto o irmão sênior pensa que esse teimoso finalmente vai provar o sabor da realidade. E esse Ye Ping começa a sua demonstração, e seus olhos começam a brilhar envolto em trovões. E ele começa a fazer vários movimentos incríveis, numa velocidade muito rápida. Enquanto é dito que o estilo que o Ye Ping mostrou era incrivelmente rápido, como nuvens fluindo e água correndo. E em um piscar de olhos, ele já tinha chegado no 36º movimento, enquanto o Shang Yu só observava todos aqueles movimentos. E ele ficou parado ali só encarando, sem falar nada, com um olhar de paisagem como se aquilo fosse algo comum. Só que vendo o rosto dele mais de perto, ele estava completamente horrorizado com aquilo, não acreditando no que ele estava vendo diante dos seus olhos. E é falado que as técnicas de espada do Ye Ping ficavam cada vez mais rápidas e intensas. E mesmo chegando no 36º movimento, ele não deu nem sinal de parar, até que ele chegou no 108º movimento, onde ao mesmo tempo, um trovão estourou do nada no céu. E vendo aquele trovão, o Shang Yu ficou completamente surpreso, pois a cena diante dele, quando contava os raios se reunindo para formar um dragão do trovão, ele conhecia muito bem aquilo, pois já tinha visto incontáveis vezes em seus sonhos. Aquilo era o rugido de um dragão. E paralisado, o Shang Yu ficou sem reação, tão chocado que mal conseguia respirar. Enquanto eles perguntavam se aquilo era realmente o rugido do dragão verdadeiro, o sinal de que o estilo da espada das 4 estações alcançou a grande conclusão. E o seu maior sonho em todos esses anos foi dominar a espada do trovão da primavera até a grande conclusão e ouvir o lendário rugido do dragão pela primeira vez na sua vida. E se ele poderia morrer sem arrependimentos. Mas vendo isso na sua frente, ele só pensa que isso pode ser impossível. Só que as surpresas não pararam por ali, pois apenas em 5 respirações depois, um novo rugido do dragão ecoou. Um dragão do trovão, formado inteiramente de relâmpagos verdes, que simbolizava a grande conclusão da espada do trovão do verão. E antes mesmo dele desaparecer, o trovão do outono surgiu logo em seguida. E quase ao mesmo tempo, os dois rugidos do dragão competindo com as espadas do verão e do outono, atingindo a grande conclusão juntos. E isso nunca aconteceu antes na história. Mas ainda assim o Ye Ping não diminuiu seu estilo. E pelo contrário, ele ficou ainda mais rápido. Até que no fim seu movimento virou apenas um borrão. E o mais poderoso dos estilos, da arte da espada das 4 estações. A espada
espada do trovão do inverno também atingiu a grande conclusão, mas tinha um sentimento totalmente diferente das 3 anteriores. E vendo aquilo, Shang Yu sentiu como se o inverno rigoroso tivesse caído e toda a vida tivesse se apagado, e o Yiping só parou no movimento 432. E esse é a demonstração de 7 dias do que ele aprendeu chegou ao fim oficialmente, com Shang Yu suando frio vendo aquela cena, só que ainda parado em frente a ele, o Yiping não se moveu, pois pensou que tinha algo errado nos seus movimentos, e talvez ele estivesse confiando demais apenas na espada. E ele começa a murmurar que o dom sem forma dá origem a todas as coisas com forma, e o nada é a própria existência. E ele fala que acha que entendeu agora, e pergunta para o irmão sênior o que ele realmente queria ensiná-lo. Enquanto Shang Yu ainda calado não entende o que ele tá falando, e só observa com atenção. E assim o Yiping fica bem sério, e fala que vai tentar novamente. Ele diz que a espada do homem comum corta o pescoço e perfura órgãos, mas isso não passa de uma luta barata. Mas a espada do filho dos céus é regida pelos 5 elementos, e empunha através do yin e do yang, e do meio das suas mãos, uma espada brilhante aparece, e ele crava ela no pé da montanha. E novamente o Shang Yu fica chocado, se perguntando se está sonhando ou algo assim, pois o garoto teve outra epifania do nada. E se ele começou a perceber que se a espada do inverno representa a morte e a destruição, então a hora desse novo movimento era um oposto completo, cheio de vida e renascimento. E só um instante se passou, mas pareceu que passaram 10.000 anos. Então a energia vibrante começou a fluir sem fim, criando uma imensa árvore da vida, que se ergue entre a luz e o trovão, bem na frente dos olhos do irmão sênior Shang Yu. E ele parado ali, olhava para a espada sem forma bem na sua frente, sentindo como se aquilo fosse o próprio mundo, como se um simples movimento pudesse derrubar exércitos inteiros. E o Shang Yu, bem surpreso, fica sem acreditar no que seus olhos estão vendo, e de repente ele entra em pânico de novo, gritando de espanto ao perceber o que estava diante dele era nada menos que a lendária intenção da espada. E enquanto o sênior surtava, o nosso garoto simplesmente dissipou toda aquela energia dourada com um simples comando. Mas o Yiping parece um pouco decepcionado, e assim ele falou que não conseguia sentir mais daquele poder, e lamenta por ter um talento tão ruim assim, pois ele é incapaz de manter a energia por tanto tempo. E ao ouvir as palavras talento horrível, o Shang Yu congela, totalmente abalado, pois se lembra de quando ele era uma criança e teve a oportunidade de ver pela primeira vez o soberano da espada, e aquilo foi o que o inspirou a seguir por esse caminho. Mas agora ele acredita que esse jovem na sua frente acabou de despertar a intenção infinita da espada, tornando-se o maior gênio desse país. Só que o nosso prota Vatel se desculpa, falando que sabe que seus movimentos ainda são bastante medianos, e vendo isso o irmão sênior entra em puro desespero, pensando que ele mesmo não chega nem perto do nível do garoto, mas precisa manter a pose por enquanto. Então, com muito esforço para manter alguma postura, ele concorda falando que de fato, os movimentos do discípulo foram bem comuns. Mas em sua mente ele se pergunta como assim comuns? E se isso é comum, então o que ele é? Um pedaço de merda. E mesmo com o pensamento girando na sua mente, o sênior mantém um semblante sério e tranquilo, mas de repente ele nota algo brilhando sobre a rocha, e pergunta o que é aquilo, e o nosso herói entrega para ele um caderno de anotações, explicando que esses são os registros do seu treinamento. E esse o Shang Yu pede para vê-lo, e com expressão muito concentrada, ele começa a folhear o caderno página por página, e dentro dele tinha palavras escritas, com reflexões profundas sobre os movimentos da espada que o nosso garoto havia aprendido. E só de ler aquelas palavras, era como olhar para o céu estrelado pela primeira vez. E cada termo era simples, mas juntos eles formavam conceitos complexos, como a vasta galáxia. E muito chocado com isso, o Shang Yu pergunta se foi o garoto que escreveu aquilo. E o Yiping fala que sim, o seu palpite está certo. Só que por dentro do Shang Yu, ele tá completamente desesperado, sem entender absolutamente nada do que ele tá lendo, e se perguntando como o garoto conseguiu compreender tudo aquilo do nada. E assim ele pensa em seus próprios 10 anos de treino, durante os quais mal arranhou a superfície de uma técnica que o garoto dominou em 7 dias. E para piorar mais ainda a situação, ele alcançou a intenção infinita da espada, o que faz ele se sentir um completo fracasso. E tentando se recompor, ele diz ao discípulo para continuar treinando, prometendo que ele voltaria em alguns dias. Mas vendo a expressão dele, o nosso prota acredita que ele considera sem talento e pode expulsá-lo da seita. E ele fica muito desesperado com isso, falando que isso não pode acontecer, pois ele finalmente encontrou alguém que o aceitou de verdade. E em 6 meses, ele já foi em mais de 50 cerimônias de avaliações, e não importava o tamanho da seita, nenhuma o aceitou. E ele não é o tipo de pessoa que vai olhar para o céu e ter a iluminação do grandidão do nada. Mal sabe ele nem percebeu o poder que tem. Mas ele fica determinado, pensando que não importa o que, ele precisa agarrar essa oportunidade. Ainda mais porque todo mundo dessa seita é um monstro inigualável. E enquanto isso, na residência do mestre da seita, um ambiente calmo e pacífico, e o daioísta da Wan está muito relaxado tomando seu chá, admirando as flores no jardim. Mas de repente, alguém surge do nada, correndo e gritando desesperado, falando que algo terrível aconteceu, fazendo o mestre tomar um susto. E assim o Shang Yu aparece, falando para o seu mestre que algo sério
aconteceu, algo muito sério. E o seu mestre pergunta o que aconteceu e por que ele está assim. E o Shang-Yu, assustado, fala para o mestre que o seu sonho talvez esteja prestes a ser realizado, pois a seita da nuvem azul finalmente vai criar um dragão de verdade, deixando o mestre se perguntar o que diabo esse garoto andou fumando agora. E escutando isso, o mestre da seita fica bem confuso e pergunta ao discípulo o que ele quer dizer com o dragão. E logo Shang-Yu explica que o novo discípulo que começou do zero conseguiu dominar toda a técnica de espada em apenas 7 dias. E o velho pergunta do que ele tá falando e se isso é algum tipo de piada, mas o discípulo aponta para o fenômeno que aconteceu no céu como prova das suas palavras. E o Taiyuan admite para si mesmo que ele pensou que se tratava de algum tipo de especialista passando pela região, mas pelo visto ele estava muito enganado, pois o responsável por tudo isso era na verdade um jovem novato. E com essa revelação, o líder da seita começa a chorar de emoção, gritando que finalmente eles possuem um gênio entre eles. E o Shang-Yu tenta acalmá-lo, mas o mestre fica completamente fora de si, rindo e chorando ao mesmo tempo. E logo em seguida o ancião joga um pouco de água na sua cabeça, para se acalmar um pouco. E então ele se lembra de uma velha profecia, onde o adivinho disse que ele enfrentaria uma grande calamidade no seu 100º ano. Só que o irmão Senhor pergunta que se eles acabarem atrapalhando o talento do garoto, isso pode atrasar o seu crescimento. Mas o líder responde que as outras seitas já o rejeitaram. E ele continua dizendo que o cultivo é questão de destino, e que as grandes seitas são muito perigosas. Mas ele promete contar toda a verdade pra ele, quando ele crescer mais. Então ele poderá escolher o seu próprio caminho. E assim convencido, Shang responde que entende, e tudo seguirá a decisão dele. E agora no dia seguinte, o líder da seita tá muito relaxado, aproveitando a tarde livre e tomando o seu chazinho. Mas a paz é interrompida por um discípulo que chega correndo com más notícias, gritando para o seu mestre que eles têm um problema, enquanto ele cospe o seu chá tomando um susto. E o Shang fala que de novo, aconteceu uma desgraça. E o mestre fica perplexo, esperando o que ele vai dizer agora. Mas ele fala para o Shang que vai se esconder um pouco, e ele deve cuidar da seita pra ele. Mas o discípulo explica para o mestre que não são os cobradores de dívidas, e é outra coisa. E o velho Taiyuan pergunta o que é essa outra coisa, e por que caralhos ele veio correndo assustando dessa forma, dando um chute nas suas costas. E depois que finalmente os dois se acalmam, o velho pergunta o que aconteceu, e se eles irão demolir a seita. Mas o Shang fala que é melhor ele ver com seus próprios olhos. E o velho começa a ler a carta, que veio do escritório de gestão das seitas da província azul, onde informa que o escritório de administração imperial fará uma investigação em todas as seitas, sem qualificação, para provar a sua legitimidade. E a seita deve entregar 10 pedras espirituais em até 2 meses, ou ela será fechada para sempre. E vendo isso, o velho Taiyuan fica em choque. E ele fica enfurecido e joga a mesa para longe, gritando que eles estão apelando diretamente para o imperador. E assim é explicado que nesse mundo, uma moeda de cobre dá para comprar um bolinho assado, e que 10.000 moedas de cobre valem 100 moedas de prata, e 100 moedas de prata valem 1 ouro. E são preciso 10 moedas de ouro para conseguir uma pedra espiritual, o que significa basicamente que eles terão que passar fome por 1 ano para comprar todas essas pedras. Só que o discípulo tenta acalmar o seu mestre, e pergunta quantas pedras espirituais eles têm, e muito envergonhado o velho levanta a mão, e aponta o número 7. E o discípulo fica surpreso, e pergunta se ele quer dizer 70 pedras espirituais, mas o mestre responde que isso seria impossível. E então o discípulo pergunta que se ele quer dizer que são 70 moedas de ouro, mas o líder da seita nega de novo. E agora desesperado, ele pergunta se são 70 moedas de prata, mas o mestre, agora ajoelhado no chão, confessa que ele tem 70 moedas de cobre. E ao ouvir isso, o Shang entra em desespero absoluto, gritando e se jogando no chão, pois ele não consegue acreditar no quão quebrado eles estão. Mas o líder da seita confirma que é verdade, e explica que a seita tinha algumas economias, mas ele ouviu falar de novo fundo de investimento de cultivo, e achou que guardar em prata era um desperdício. E segundo o velho, tal fundo prometia lucros mensais garantidos, o clássico esquema de enriquecimento rápido, ou pirâmide financeira, no qual todo mundo está apto a entrar. Mas ele não percebeu que eles eram golpistas no início, só depois que eles fugiram com o dinheiro da seita. E chorando ele admite que foi enganado, e pede um abraço ao Shang, mas completamente devastado. O discípulo pensa que eles estão acabados então, e talvez seja melhor cada um seguir o seu caminho. Mas logo o líder se recompõe, enxugando as suas lágrimas, e diz que não pode deixar a seita cair, porque agora ela tem um verdadeiro gênio. Só que nesse instante, assustando os dois, um gigantesco raio azul corta o céu, bem próximo de onde eles estavam, e o líder da seita se vira chocado, sentindo aquele imenso poder que emanava daquela direção específica, enquanto o irmão Senhor reconhece imediatamente a origem daquela energia, que vem da residência do irmão Júnior. E os dois começam a olhar para o céu, bem intrigados, tentando entender o que foi aquele fenômeno, enquanto o irmão Senhor se pergunta se o novato teria avançado novamente no seu cultivo. Mas o líder da seita só balança a cabeça, dizendo que é quase impossível, pois nem mesmo os maiores gênios cultivariam tão rápido assim. E logo depois ele anuncia que vai descer a montanha para conseguir algumas pedras espirituais, e pede que seu discípulo cuide do garoto enquanto ele estiver fora, pois agora que o dragão apareceu, ele jura que não vai deixar a seita acabar. E depois de mais 7 dias, na Montanha dos Fundos, o nosso garoto continua treinando com a sua grande determinação, e vários novos movimentos de espadas foram aprendidos nesses 7
7 dias. E de longe o irmão Sênior só observa, completamente chocado com o progresso monstruoso do garoto. Então ele admite para si mesmo que o fenômeno de antes era real, e ele sente o peso esmagador de ver um talento monstruoso diante dos seus olhos. Só que nesse momento nosso protagonista percebe a sua presença e cumprimenta o irmão Sênior com grande respeito. E com um sorriso ele diz para ele que conseguiu aprender 1460 movimentos novos. Enquanto o irmão Sênior fica muito emocionado e os seus olhos se enchem de lágrimas. E ele precisa respirar fundo e se acalmar para não começar a chorar do nada. E tentando manter a sua postura firme, ele explica que dominar os movimentos é só o começo do caminho da espada e que há muito mais pela frente. Mas por dentro ele sabe que precisa exagerar nas palavras, senão sua farsa será descoberta. E com um olhar muito curioso, nosso protagonista pergunta em qual reino de cultivo o irmão Sênior se encontra. E escutando isso, percebendo a sua curiosidade, ele fica nessa pose imponente se achando. E com a maior seriedade do mundo, ele vê que está no primeiro nível do caminho supremo da espada. E com os olhos brilhando de admiração, o nosso garoto chama de mestre oculto. E fica completamente impressionado com ele. Enquanto o Sênior continua com a sua mentira, explicando que esse nível já o torna o número 1 entre as 10 nações, deixando o Yiping de queixo caído, acreditando que o seu irmão Sênior mais poderoso de todos. E com isso ele fica cada vez mais empolgado, falando que o irmão Sênior já deve ter se tornado um dragão e que nunca imaginou conhecer alguém assim na sua vida, enquanto ele promete treinar para alcançá-lo. Só que o Shingyu sente um aperto no seu peito com tamanha sinceridade, enquanto nosso próprio garoto observa o lindo pôr do sol e começa a refletir o quanto a sua vida mudou até agora. Só que logo atrás dele o Sênior encara, enquanto escuta o nosso garoto recitando um poema que ele inventou agora. E bem surpreso ele diz que o mestre contou para ele que ele era um estudioso antes. E o Yiping fala que é mais ou menos isso, mas ele nunca passou nos exames imperiais. Ele só gostava mesmo de ler e pintar. E Shingyu surpreso pergunta então por que ele não faz uma pintura para ele. Mas por dentro ele pensa que quando o pequeno Yiping vira alguém importante, isso vai render uma bela história, onde ele pode se gabar para todo mundo. Só que o nosso garotinho escutando isso fica bem envergonhado, perguntando se ele quer mesmo uma pintura dele. Enquanto ele vai lembrando que na sua vida passada, ele entrou num clube de pintura só para impressionar uma garota. Mas depois de 3 anos treinando intensamente, ele finalmente aprendeu a pintar. Só que no fim, ela ficou com um herdeiro qualquer. E aprender pintura não salvou ele de ser um solteirão. E depois de 1 hora pintando, o Shingyu olha para o nosso garoto e percebe que quando ele tá concentrado, ele tem um certo charme mortal, quase tão bonito quanto ele. O maluco é realmente convencido, pô. E depois de mais algum tempo, o nosso garoto envergonhado fala que terminou, mas ele não sabe se ele vai gostar. E se o Shingyu pegar a pintura, ele manda ele ficar tranquilo, pois ele quer ver. Mas assim que ele abre a pintura, ele fica muito chocado, se perguntando que tipo de pintura é essa. Mas ele encarando o pergaminho, ele percebe que a pintura é deslumbrante, retratando o irmão Sênior de forma realística que parece viva. E ele fica muito surpreso ao ver a obra, que mostra o brilho do entardecer cobrindo todo o céu. A cadeia de montanhas da seita é retratada como um verdadeiro paraíso, repleta de flores e árvores. E por um instante ele se perde na pintura, impressionado com o nível de detalhes e realismo. Mas o que mais o chama sua atenção é a figura do centro dela, que é a figura dele mesmo. E com apenas o perfil lateral, o quadro transmite uma aura poderosa, digna de um imortal da espada. E a arte é tão vívida que parece que a pintura vai saltar do papel a qualquer momento. E maravilhado com isso, o Shingyu enche o quadro de elogios, dizendo que o único defeito da pintura é que ela não consegue capturar toda a sua beleza radiante. Enquanto o nosso herói só agradece pelo elogio, se sentindo meio envergonhado com isso, e diz que a pintura é um presente de gratidão pela orientação que ele recebeu. Mas no entanto, ao olhar novamente, o Shingyu percebe algo que ele não tinha notado antes, pois no canto inferior do pergaminho, ele vê uma pequena assinatura em vermelho, onde a assinatura diz Erudito da Lotus Azul. E ele sorri zombando do garoto, por evitar um apelido tão pomposo assim. Mas de repente, uma voz poderosa ecoa chamando ele, que é a voz do líder da seita, e o discípulo se pergunta o que o seu mestre quer agora. Mas pelo visto ele pode ter uma solução para aquela dívida absurda que eles têm. E assim ele fala para o garoto que ele vai levar a pintura, enquanto o Pig diz que foi um prazer. E agora a cena corta para a seita da espada da Lua Celestial, uma das 3 grandes seitas da província azul. E na seita de repente, uma poderosa energia roxa, em forma de dragão, surge do céu, sacudindo toda a terra. E em seguida, a cena vai para o penhasco da compreensão da espada, onde uma marca antiga brilha intensamente. E tem um homem que observa aquela cena chocado, reconhecendo o poder ancestral das 4 estações. Mas a mulher ao seu lado comenta que é óbvio, apenas gênios viram um lugar como aquele. E subitamente a marca da rocha libera uma onda de energia que se espalha por todo o penhasco. E nesse instante, um jovem grita de alegria, falando que finalmente compreendeu as suas técnicas. Ele canaliza aquela energia na rocha e se concentra na palma da sua mão, com um sorrisinho satisfeito. E aquele cultivador de antes fica surpreso, falando que Monsenhor Shu Heng conseguiu mesmo a grande conclusão da espada do trovão da primavera, e uma força impressionante. E a garota ao lado diz que o daoísta das 4 estações disse que até mesmo um gênio levaria pelo menos 3 anos para atingir a grande conclusão, mas o irmão Sênior conseguiu em apenas 1. E não é à toa que ele está entre os 10 grandes gênios da seita da espada da província azul. E logo acima deles tem 3 anciões observando tudo, e um deles elogia o mestre do Shu Heng, falando que ele deve estar bem orgulhoso dele, por ter um discípulo tão talentoso assim. E o mestre dele só sorri, com orgulho disfarçado, falando que apenas foi a grande conclusão, e não é nada de especial. Mas logo o outro ancião interrompe, falando que é cedo demais para comemorar, pois a província azul está cheia de mestres escondidos. E o mestre do garoto fala que sim, ele tem razão, e como poderia ser a sua vez, diferente dos discípulos dele, que depois de um ano mal passaram do estágio inicial, e ele quer
quer verem que ele confia tanto. E escutando isso, o velho fica muito puto, perguntando se ele ousa ser irônico com ele. Mas o outro carinha ao lado acalma os dois, pedindo para que eles não briguem, pois eles estão do mesmo lado. E em primeiro lugar talvez seja um exagero, mas o mestre da seita foi claro. Eles têm que entrar no top 10 de qualquer jeito. Enquanto os dois se perguntam do porquê ele quis isso. E o cabeludinho explica que os dois estavam em reclusão. E talvez não saibam, mas quem ficar entre os 10 primeiros vai ganhar um token da Torre da Espada Taichuan, o que choca os dois anciões. E ele continua falando que nem precisa explicar o que significa entrar na torre. E o mestre daquele garoto fica muito feliz, falando que agora é a sua chance. E ele e seu discípulo irão entrar no top 10 com certeza. Só que o velho ao lado diz para ele não se achar demais, pois ele acaba perdendo para o discípulo de uma pequena seita. Vai ser uma grande vergonha para ele. Mas os dois começam a dar risada, falando que tudo bem. Se alguém de fora das 3 grandes seitas puder derrotar o seu discípulo, ele vai para os seus banheiros por um ano. E agora se volta para nossa seita, a Nuvem Azul, na residência do líder da seita. Enquanto o velho vai mostrando várias coisas para o Shengui, enquanto o discípulo fica preocupado, encarando aquelas velharias. Enquanto pergunta se essa é a sua grande ideia para ganhar algum dinheiro. E o irmão semi petrificado se pergunta se esse monte de lixo é a solução que ele falou, e se ele quer que eles façam dinheiro com isso. E o velho fala que é claro, piorando todo, pois esses são tesouros mais valiosos da seita. E ele fala que ele e seu mestre realmente não tem mais ideias nenhuma, e essa é uma medida desesperada. Só que o Shengui fica bem envergonhado e começa a gritar, falando que ele não vai se humilhar com ele. Mas nesse momento, o ancião percebe o pergaminho na sua mão e já arranca dele. Enquanto ele fala que a seita está à beira da falência e até mesmo a pintura pode ser vendida para tentar salvar a situação. E depois de muita relutância, os dois vão correndo em direção à cidade e chegam na casa de penhores Lakai. E lá dentro, um funcionário muito feliz recebe eles com um sorriso no rosto e pergunta se eles vieram ali comprar ou vender. Mas o mestre responde com orgulho que eles vieram vender alguns itens de luxo. E animado, o atendente pede para dar uma olhada nas tal relíquias que eles trouxeram. Mas assim que ele abre o saco, o sorriso do funcionário desaparece instantaneamente, pois o que ele pode ver ali só é tranqueiras. E o avaliador fica com a expressão de puro desgosto, revirando o conteúdo com nojo como se fosse lixo de verdade. E ao folhear um dos livros, ele conta uma ilustração de uma mulher vestida de forma extremamente provocante. E ele fica vermelho na hora se perguntando que merda é essa. E se é essa revista da cortesã Leng Yuan, de edição limitada. Enquanto o líder da seita fica em choque, falando que ele errou feio, isso não é verdade. E aquilo não está à venda, é algo pessoal. Enquanto o Shang bem vergonhado já pede para o seu mestre prestar para ele depois. E o velho fala que é claro. Mas de volta na conversa, ele fala que por tudo ali, ele vai dar um precinho, camarada. E pergunta que tal 10 moedas de ouro. E o atendente toma um susto perguntando como assim 10 moedas de ouro por todo esse lixo. O que deixa o líder da seita completamente indignado. Então ele tenta negociar, alegando que esses itens valem muito. Mas o funcionário parece não se importar com nada do que ele fala, pois são coisas de baixa qualidade. E o ancião tenta baixar o preço de novo para 8 moedas. Mas o atendente fala que não. Então desesperado, o velho oferece por 5 moedas de ouro, falando que esse é o último preço. Enquanto o Shang lá no canto fica muito envergonhado vendo essa cena. Mas o atendente nota algo estranho e pergunta se ele pode dar uma olhada na pintura. E o garoto fala que sim, ele pode ficar à vontade. E assim que ele pega o pergaminho, ele reconhece isso como papel de arroz Xunyan, e ele comenta que os dois estão passando do limite, pois só de ver o papel que eles têm, tá na cara que eles são ricos. Mas o mestre da seita fica surpreso, se perguntando se esse papel é caro. E o avaliador confirma dizendo que é papel de arroz Xunyan, que só o papel vale mais de 10 moedas de ouro. Só que vendo a pintura, ele entra em choque, percebendo aquele selo, e ele lê o nome erudito da Lotus Azul. E a sua expressão muda de terror e espanto, e de cantinho ele chama o assistente para uma conversa particular, deixando o mestre e o discípulo completamente sem entender nada. Só que os dois observam eles, sussurrando muito nervosos no canto. E o assistente pergunta para o segundo gerente se ele tem certeza, e o gerente fala que não tem erro, é isso mesmo. E depois ele volta para os dois e pede com licença, e fala que seu gerente e chefe precisa avaliar isso, e pergunta se eles podem aguardar um pouquinho, surpreendendo muito os dois, não entendendo nada até agora. E finalmente, depois de uma hora, o atendente volta e diz que o gerente disse para eles que eles são alguém com bom gosto suficiente para trazer essa peça, e isso com certeza não é iniciante. Então ele pede que por favor eles parem com brincadeiras. Enquanto o mocinho pergunta como assim, peça? E isso foi algo do irmão Júnior, e esse velho fala que tá certo. Então chega de enrolação, ele quer esse tanto. Enquanto ele pensa que pelo jeito, eles estão claramente entendendo tudo errado. E é hora de apostar alto, pois eles podem conseguir arrancar 50 moedas de ouro, o que já seria incrível. E esse atendente começa a pensar nisso. Enquanto o Shang Yu pergunta para o seu mestre se isso não é muita ganância. Mas o mestre fala que não, ele entendeu errado. Isso se chama estratégia. E seu atendente fala que fechado então, 50 mil moedas. E o mestre fala que é isso aí. Isso se chama estratégia. E ele tem muito a aprender com ele. Só que quando ele nota que ele falou 50 mil moedas e não 50 moedas, ele entra em choque novamente, perguntando o que ele disse. E o atendente fala que 50 mil moedas foi o que eles pediram. Só que o velho fica muito surpreso, falando que agora quem tá tentando enganá-lo são eles e não eles. Mas o atendente pergunta como assim, o chamando de nobre e imortal, e fala que a sua loja não tolera brincadeiras. Enquanto o mocinho ainda surpreso, se pergunta se essa única pintura vale mesmo 50 mil moedas. Pois na cabeça dele, isso é um rabisco do seu irmão Júnior. Mas ele fica encarando seu mestre se perguntando por que ele tá parado ali, e se ele não vai aceitar isso logo, antes que eles mudem de ideia. Só que o velho perde perdão, e acha que eles entenderam errado, e ele quer outro valor.
valor. E totalmente chocado, o irmãozinho grita com seu mestre, se perguntando se ele perdeu seu juízo completo. Só que o velho fala que é isso mesmo, nem uma moedinha a mais nem uma moedinha a menos. Enquanto o irmãozinho por dentro só pede para o seu mestre, por favor, parar com isso. E se ele não poderia ser um pouquinho mais razoável? E que tipo de pintura vale 50 mil moedas? Só que o atendente dá risada e fala que o velhote acertou em cheio. Dá pra ver que eles não são novatos de fato. E pelo visto hoje ele não vai ter uma pechincha. Então nesse caso ele vai parar de enrolar. E 50 mil moedas é uma fortuna. Mas para o trabalho do erudito da Lotus Azul, talvez nem seja tão absurdo assim. Surpreendendo muitos dois, se perguntando como assim 50 mil não é um absurdo. Enquanto o velho entra em choque de novo, falando que ele só chutou um número, só para ele diminuir o valor, pois ele mesmo não sabe o porquê essa pintura vale tanto assim. Mas ele tenta se acalmar um pouco, pois ele precisa manter a sua cabeça fria agora. E ele tudo convencido fala que sim, era pra isso ser feito desde o início. E sendo sincero, ele já foi em uma loja antes, e ele não é o único que reconhece a obra do erudito da Lotus Azul. E o atendente fala que sim, o nome dele já virou uma lenda no seu meio. E mesmo sendo recente, ele já é chamado de maior gênio do reino Jin. A caligrafia dele não é só impecável, mas é sublime. E o talento para a pintura é coisa de outro mundo. E tem mulheres no reino inteiro se molhando pelos seus poemas e sonhando com o rosto dele o dia todo. E sabe-se lá quantos eruditos metidos à besta se rebaixaram ao ponto de tentar imitar ou entender as obras dele. E o estilo dele é tão único que vai além do seu tempo. E ele acabou iniciando um verdadeiro renascimento artístico. Mas era uma pena que quando perceberam o talento dele, ele já tinha sumido sem deixar rastros. E o mundo nunca teve o privilégio de conhecer o verdadeiro rosto dele. Mas desde os tempos antigos, estudiosos sempre buscam fama. E quem não seja reverenciado por todos. Mas o erudito da Lotus Azul é diferente, pois ele não buscou fama e sumiu sem olhar para trás. E os dois idiotas se perguntam se ele realmente está falando daquele discípulo babão deles. E o velho fala que é isso mesmo. É igualzinho o que disseram pra ele. E o atendente começa a dizer que eles devem saber que também essa pintura tem um defeito sério, pois ela é um retrato, bem diferente das paisagens que ele faz. E o Shangui fica surpreso pensando se é mesmo. Ele achou que a sua beleza era incomparável a todos, e por isso que tinha aumentado o seu valor. Só que bem ao seu lado, seu mestre fica muito puto com ele, perguntando se ele ainda tem coragem de rir num momento desses. E pelo que ele acabou de ver, o preço caiu absurdamente. E o atendente fica muito puto, falando que pelo menos dezenas de milhares de moedas de ouro foram jogadas fora, e é um desperdício absurdo. E o mestre fica mais puto ainda ouvindo isso, e fala para o seu querido discípulo que ele tá com muita vontade de devorar alguém vivo agora. Só que ele volta a fingir calma, e fala que ele falou demais, e ele quer o preço logo. E o atendente fala que 100 mil moedas é o máximo que ele pode pagar, afinal, não é uma paisagem pura, e nem tem um poema junto. E o velho fala que foi feito, ele vai aceitar esse preço, enquanto o atendente pergunta se ele não vai pechinchar, mas o velho fala que não precisa, ele parece ser honesto. E depois que eles saem da loja, o Shangui pergunta para o seu mestre porque ele não foi em outra loja. Só que o velho fala que isso está ótimo, é melhor eles pararem, enquanto eles têm lucros. E com seu nível ridículo de poder, ele pergunta se ele acha mesmo que daria tempo de fugir se isso vazasse. E o homem pode ser inocente, mas o tesouro que o carrega o torna o culpado. E o discípulo fala que ele está certo, ele é muito incrível, enquanto o velho continua se gabando de novo. E esses dois pegam um papel e depois se encaram, e começam a gritar muito animados, falando que eles são ricos agora, com 100 mil moedas. Mas depois que ele se lembra que ele poderia ter ganhado mais dinheiro ainda, ele começa a bater no Shangui, perguntando por que ele pediu um retrato, e nem colocou um poema nisso. Mas ele volta a encarar aquele envelope, e se pergunta quem o pequeno Yiping realmente é, e quantos segredos ele anda escondendo deles. Só que o irmão Sênior diz que pode ser que o irmão Júnior tenha algo que ele não pode contar, mas ele acha que ele não seja uma pessoa ruim, e o velho fala que acha que ele não tá fingindo ser ingênuo, então é melhor guardar isso pra eles, e não ficar fuçando por aí. E quando ele quiser contar, ele vai contar. Mas ele manda agora eles pararem de papo furado e começar a andar. Só que o discípulo pergunta pra onde, enquanto o velho diz que o seu irmão Júnior fez um baita favor pra seita, e como mestre ele tem que retribuir com um presentão pra ele. E depois de andar um pouco, ele chega no pavilhão da origem, deixando o Shangui muito surpreso com aquela cena, se perguntando se o seu mestre realmente quer entrar no pavilhão da origem secreta, onde tudo custa muito, mas muito caro. E só ricos entram ali dentro. E agora o irmão Sênior pergunta para o seu mestre se ele não tá exagerando um pouco, pois essa é a loja mais cara da cidade. Só que o mestre pergunta e daí? Não há motivo para ter medo, pois o dinheiro foi ganho graças ao seu irmão mais novo. Então eles têm que investir no crescimento dele, e para o bem da sua seita também. E o mestre acredita que o futuro da seita depende totalmente do nosso garoto, e o sucesso deles está na mão daquele jovem. Só que o Shangui insiste que o lugar é absurdamente caro, mas o ancião mostra para ele as notas de ouro, com um sorriso confiante no seu rosto. E logo em seguida ele ordena que seu discípulo pare de reclamar e aja como um homem rico de verdade, falando que a confiança é a chave para parecer poderoso. E agora entrando no pavilhão da origem, eles são recebidos por duas mulheres muito lindas e, bom, avantajadas também, que já convidam os dois para dentro. E o velho Taiwan fica completamente corado e deslumbrado com aquele ambiente, percebendo que então é assim que os ricos vivem, e imediatamente ele compara esse lugar com a casa de penhores que ele havia visitado antes. Só que a atendente rapidamente se aproxima dele, perguntando se eles desejam ferramentas mágicas ou manuais de cultivo. E o líder da seita responde com firmeza que ele quer os melhores.
e pergunta o preço pra ela. E a mulher explica pra ele que os manuais de primeira classe custam 100 mil moedas de ouro, mas como aniversário da loja, há um desconto de 30%. Só que assim que o Sênior escuta isso, ele começa a gritar perguntando quanto ela falou. E ela fala que é um pouquinho mais de 100 mil moedas de ouro, caro cliente. E depois que o evento acabar, ele não vai conseguir esse preço de novo. Mas ele começa a ter uma crise existencial, enquanto se pergunta se ela realmente chamou 100 mil moedas de barato. E o mundo dos ricos realmente não é para gente comum. Só que o mestre manda ele parar com isso agora. E ele deve ter postura. Mas o discípulo fala pra ele que tudo que eles têm só pode comprar um conjunto. Só que o velho não liga pra ele. E mantendo a compostura, ele pergunta para a moça se ele pode saber quanto custa seu volume de introdução, deixando o discípulo confuso. E a mulher também fica confusa com isso. E pergunta se ele tem certeza mesmo, pois só comprar a introdução é muito inútil. Mas o velho fala que não tem problema. E pede o preço novamente. E ela fala pra ele que até dá, mas ele deve pensar bem, pois eles não aceitam devolução. Mas o velho fala que não liga pra isso. E pergunta quanto sai o volume introdutório, de primeira classe. E ela fala que é bem mais barato, claro. Enquanto o mestre vai sussurrando para o discípulo, que ainda acha que é uma loucura gastar tanto dinheiro assim. Mas ele lembra do talento absurdo do seu irmão Júnior. E nesse instante o Shang percebe que ele entendeu a técnica inteira só vendo a marca da sua espada, que era uma completa merda. E é isso aí, o seu mestre está muito certo. Para aquele monstro só um volume é o suficiente. E o artista dessa obra com certeza se inspirou no nosso mano Lorde Fronteira. Olha essa imagem, pô. E depois de alguns minutos a mulher volta, falando que acabou de perguntar pra vendedora. E esses são os 3 volumes introdutórios de manuais de primeira classe que eles podem comprar, sendo de maneira separada. E o velho pergunta qual é o mais poderoso entre eles. E ela fala que o mais poderoso com certeza é a técnica de espada do rio. E ela recebe esse nome porque ao ser dominada, a espada flui como um grande rio. E é realmente impressionante. E tem técnicas mais avançadas ligadas a ela. E se for alguém muito talentoso, ele pode ter alcançado o próximo nível, a técnica da espada do mar espiritual. Mas também é a mais cara. Só volume de introdução custa 9 mil moedas de ouro, deixando o velho bem cabisbaixo. Mas ele pensa que se lasque, ele vai pegar o mais caro mesmo. E fala pra mulher que ela pode embalar, pois ele vai levar isso pra casa. Mas ele continua falando pra ela que com o resto do dinheiro, ele quer mais pílulas de refinamento de Ki e algumas para aumento de energia também. E o Shang ao lado pergunta para o seu mestre se ele vai gastar até a última moeda, mas o velho fala que vai com todo, surpreendendo muito o discípulo. E depois de um tempo do lado de fora, o discípulo pergunta para o seu mestre se ele tem certeza que não foi possuído hoje, enquanto o velho entrega pra ela uma nota de 10 mil moedas de ouro. E depois que eles saem da loja, o velho fala que isso dói demais, e dói de verdade, enquanto o discípulo manda ele parar com isso. E ele tá chorando desde quando eles saíram. Só que nesse momento, o velho tem uma epifania, e fala que agora ele lembrou. Os seus segundos e terceiro irmãos júniors irem fazer as provas de alquimia e formação no final desse ano. E o irmão Sênior fala que sim, mas pergunta o porquê, e se ele realmente quer voltar lá, pois eles não têm quase mais dinheiro. Só que o velho fala que é claro que não. Ele vai levar ele num lugar secreto cheio de tesouros. E finalmente eles chegam na liquidação de manuais, com os dois parados em frente a uma feira de livros e manuais bem peculiares, e que às vezes não funcionam. E o Shang observa aquela cena com seu cérebro sendo carregado de informações inúteis. Só que o seu mestre convencido manda ele não se enganar pelo preço, pois tem muita coisa boa escondida ali dentro. E se ele vai até o gordinho e pergunta por que é tão caro, 10 moedas por meio quilo. E ele quer 5 quilos por 10 moedas. E assim ele pode comprar. Mas o vendedor fala que é claro que não. Tudo que ele vende é original, então é mais caro. Mas o velho pechicha novamente, perguntando se ele quer vender ou não. E o cara fala que no máximo são 2,5 kg. E enquanto eles vão discutindo sobre os preços, o Shang vai até outra vendinha e vai pegando alguns livros. Mas ele fica muito perplexo, lendo os títulos daqueles livros, como o desenvolvimento perfeito da visão sem forma, a arte dos 10 dragões e 10 elefantes, e um livro com o título No Meio da Noite, a esposa do mestre bate à minha porta. E o discípulo Sênior fica em choque e começa a suar frio, se perguntando que merda é essa. E depois de algumas compras, o mestre e o discípulo estão voltando bem satisfeitos para a sua seita. E o Shang pergunta para o seu mestre se ele não vai comprar nada para ele, mas o mestre pergunta comprar o quê? E ele já é um velho caindo aos pedaços, e desde que ele aceita e esteja bem, já é a maior alegria para ele. Só que o Shang fala para o seu mestre que ele tá bem nojento hoje, enquanto o velho fica bem puto mandando ele sair da sua frente. Enquanto fala que ele tem uma semana para dominar a técnica da espada do rio, e se ele não conseguir isso, ele tá proibido de se exibir por 1 ano. E o discípulo pergunta aprender o quê? Enquanto o mestre fala que é óbvio, se eles entregarem o manual para o Yeping, porque ele precisaria deles da próxima vez, e como eles vão poder continuar pagando de especialistas, e ele deve pelo menos aprender o básico, e não só o capítulo inicial, e qualquer um com 2 neurônios deve conseguir. E depois que ele aprender isso, ele vai se fingir de mestre e ensinar pra ele. Mas enquanto isso, ele dá pra ele esses manuais baratinhos, e engana ele com um pouco, fazendo ele ler primeiro. Enquanto o discípulo desconfiado pergunta para o seu mestre que com o talento absurdo do irmão Júnior, ele pode acabar até entendendo essas falsificações. Mas o mestre começa a dar risada perguntando se ele tá falando sério. E pelo que ele pode ver, o Yeping traumatizou ele com força. E ele explica pra ele que esses manuais até se baseiam em técnicas reais, mas no fundo são só fantasias inventadas para entreter gente besta. E não são manuais secretos e nem técnicas de cultivo de verdade. E a diferença está entre um história inventada e um registro histórico. Então ele pergunta para o seu discípulo se ele realmente
realmente acha que esses livros teriam alguma técnica séria. E isso é ainda iniciantes, tipo Ye Ping. Mas o Shen Yu, ainda confuso, pergunta para o seu mestre então por quê. Ele ia comprar para o segundo e terceiro irmão júniors aprenderem isso. E o mestre só fala que estava brincando. E como ele poderia fazer isso? E na real, ele só quer encher a prateleira do pavilhão das escritoras. E para aqueles dois ele dá um jeito depois. E só de pensar nisso já é muito engraçado. Imaginando alguém aprendendo algo de a porcaria do camelô. E se alguém conseguir entender alguma merda disso, ele mesmo vai comer todos aqueles livros. Só que nesse momento o Shen Yu muda de assunto e pergunta para o seu mestre que tal eles tentarem enganar o irmão júnior de novo para conseguir outra pintura. E se eles conseguiram resolver o problema com as técnicas dos outros dois irmãos júniors. E o mestre só suspira falando que já tinha pensado nisso, mas ele enganou ele uma vez pelo bem da seita. E se ele fizer isso de novo, ele vai acabar esquecendo seus princípios e tratando Ye Ping como a galinha dos ovos de ouro. Mas por outro lado, a única pintura dele vale mais do que um século de esforço da sua seita. E a sua seita precisa de recursos pra tudo. E ele odeia muito esse tipo de dilema moral. Mas assim ele fala para o Shen Yu que nos próximos 2 meses, ele tem que ensinar direitinho o caminho da espada pra ele, pois ele está pensando em mandá-lo para a conferência da espada da província azul. O que surpreende muito o garoto, perguntando se ele realmente quer fazer isso. E ele fica muito nervoso falando que o irmão Júnior pode ter um talento absurdo para a espada, mas ele ainda nem começou a cultivar energia interna. E ele é forte por fora, mas vazio por dentro. E na conferência da espada da província azul, são lutas de verdade e ele pode até acabar morto. Enquanto é dito que no passado o irmão Senio teve uma sorte de participar dessa conferência uma vez, onde basicamente os mais talentosos da província azul participavam. E ele tinha ido só pra preencher a vaga. Mas com a sua sorte absurda, ele foi passando por sorteios e conseguiu entrar no top 500, no meio de todos aqueles monstros. Só que o velho Taiwan o interrompe e fala que ele não entende, mas depois ele explica. Mas ele não quer que ele comente isso com seus outros irmãos, para que eles não saibam. E ele só deve dizer que ele recuperou o dinheiro que perdeu daquele golpe. E é só isso. E o discípulo fala que sim. E agora na Montanha dos Fundos, com o nosso garoto treinando bastante, com vários movimentos diferentes de espada. O Shen Yu tá lá no canto observando todo, e muito emocionado. Ele pensa que ele só deu uma saidinha e ele já aprendeu a força da espada. Ele é realmente um garoto invejável. E depois que ele espera alguns minutos, ele interrompe o Ye Ping no seu treinamento e pergunta como ele está indo. E se por acaso ele praticou espada o dia todo. E o nosso garoto bem feliz fala que sim. E ele avança dia após dia. Então nem deu pra cansar. Enquanto o irmão Senio fica puto, pensando nesse avanço todo dia. Enquanto pergunta se esse cara é realmente humano. Só que o Ye Ping pergunta pra ele se tem algum problema. Mas ele fala que não é nada demais. E ele pensou que ele estivesse entediado. Então ele poderia arrumar pra ele outro manual, para que ele aprendesse mais algumas coisinhas. E o nosso garoto fica muito feliz avançando pra cima dele, falando que está muito, mas muito entediado. E ele quer ver esse novo manual. Enquanto o Ye Ping vai brilhando nos seus olhos, pensando que só com a marca da espada, ele conseguiu aprender muita coisa. E se ele tiver um manual de verdade, ele vai ascender direto aos céus. E esse irmão Senio entrega o manual pra ele, e fala que isso se chama Arte Primordial do Deus Demônio. O que deixa o nosso garoto em choque, se perguntando que tipo de arte é essa. E se não for uma técnica suprema, como ousa se chamar de Deus Demônio? E ele fica muito feliz pensando que isso, com certeza é só uma seita reclusa, com técnicas supremas. E esse Shen Yu fala para ele que essa é uma técnica de cultivo corporal que ele encontrou em ruínas antigas, e a sua origem ainda é desconhecida. Mas como cultivadores eles não podem focar só na espada, e o cultivo corporal e espiritual andam juntos. E ele perdeu a época ideal para o cultivo espiritual, e ainda por cima tem raízes espirituais bem fracas. E começar pelo físico pode ser uma boa para ele, e um corpo forte, junto com a sua compreensão de espada, já era colocá-lo no mesmo nível de um cultivador espiritual. Mas por dentro ele fica com muita vergonha de falar esse monte de merda, porque é tudo mentira. E ele inventou tudo isso agora. Mas ele mantém a fachada, e se vira falando que não tem mais nada para dar pra ele, então ele deve estudar direitinho, enquanto pensa que ele precisa sair dali, pois se ele continuar falando ele vai ser desmascarado. E quando ele aprender o básico da técnica da espada do rio, ele vai voltar para bancar o fodão de novo, tudo conforme o seu plano. E assim no mesmo dia, ao anoitecer, o nosso garoto, ainda treinando espadas, vai pensando na arte primordial do Deus Demônio. E só o nome dessa técnica é absurdamente insana, e a técnica da espada dos 4 trovões nem se compara com isso. E ele quer muito começar a praticá-la, mas para aprender, ele tem que estar 100% focado, pois ele não pode fazer pela metade. Então agora é hora de segurar a sua ansiedade e primeiro estabilizar sua força da espada, para depois pensar nisso, pois ele não pode se precipitar. E depois de alguns dias, na residência do Shen Yu, ele tá completamente desolado, ainda lendo aquele livro. E enquanto ele vai folheando a técnica, ele fica cada vez mais perplexo, percebendo que até agora ele não entendeu porcaria nenhuma. E assim ao longo do dia, o nosso garoto continuou treinando vários movimentos de espada. E após meio dia de esforço intenso, o Ye Ping finalmente dominou as 4 técnicas do Trovão Imortal. E finalmente ele parou ofegante, falando que agora na formação da espada das 4 estações, falta apenas compreender a intenção da espada do Trovão. E o irmão Senhor disse pra ele que entender a intenção da espada não seria fácil, mas por sorte ele está no caminho certo. E a intenção da espada reflete a essência da técnica da espada, e sem paciência é impossível captá-la. Mas ele vai em direção à rocha e começa a encarar o manual que o Shen Yu entregou pra ele. E lembra que ele veio um pouco cedo, mas no momento perfeito, e ele devia temer que a sua impaciência o levasse a interpretar a intenção da espada de maneira errada. E é como esperado do seu grande irmão Sênior, sempre um passo à frente. E assim ele abre o livro e começa a ler sobre a arte do refinamento do corpo Deus Demônio antigo. E ele começa a ler um relato dentro do livro, onde dizia que ele era o venerável Dao Mushuan,
nascido antes da criação do céu e da terra, tendo enfrentado 360 milhões de tribulações. Assim ele alcançou a união com Udão e se tornou um só com o universo. E esse é o método de cultivo que foi descoberto por acaso, ao compreender os mistérios do céu e da terra, e todo sobre o céu. Valorizam apenas o cultivo espiritual, ignorando o poder do cultivo corporal, que consideram limitado a erguer as montanhas. Mas o verdadeiro cultivo do corpo pode capturar o sol e a lua, arrancar as estrelas e atravessar os céus. E o ápice do cultivo corporal é imitar os deuses e demônios, vísceras divinas, corpo demoníaco. E com órgãos de sangue divino dos deuses e o corpo verdadeiro de um demônio, você atinge o ápice, o corpo do deus demônio. E o nosso garoto entra em choque lendo aquilo, pensando que isso é muito insano. Mas ele continua lendo o que está escrito, explicando que, porém, para cultivar esse método, exige enfrentar provações de uma crueldade inimaginável, e não é algo para pessoas comuns, apenas para aqueles com forças inabaláveis. Perseverança e sabedoria podem dominar essa técnica, mas ele pensa que é uma piada. Qual cultivo não exige sofrimento? E o título de Rei dos Leitores Vorazes, que ele conquistou na sua vida passada, não foi à toa, e ele quer logo ver o que esse manual diz. E na primeira parte dele, tem escrito Diagrama dos Céus, com uma pose muito estranha. E ele se lembra do Shang Yu falando pra ele que dentro dessa arte de refinamento, há uma ilustração, um diagrama de refinamento corporal, obtido pelo grande taoísta através da compreensão do céu e da terra, que ele deve estudá-lo com atenção. Mas ele fica suando frio, imaginando que tipo de lógica é essa. E essa pose é ridícula demais. E quem teria coragem de treinar uma pose tão vergonhosa assim? Mas obviamente nosso garoto não tá nem aí pra nada, e só quer ficar mais forte. E fica nessa pose no meio da montanha. Mas cada momento que passa ele fica mais envergonhado, enquanto pensa que o irmão sênior não mentiria pra ele. E ele precisa ter foco e concentração, pois ele vai dominar isso sem dúvidas. E enquanto isso, em outro local, na nação de Jin, no pavilhão do pergaminho, um assistente abre a porta e vai até a fada Mo, perguntando se ela está pronta, e está quase na hora de ir. E se o rascunho não for enviado, eles estarão em apuros. E essa garota bem avantajada só fala que entende e manda ele parar de perturbá-la. Mas o carinha fala que aquele livro, a arte do refinamento do corpo do deus demônio antigo, mal vendeu e só foram 3 cópias. Então ele pede que, por favor, ela pare de escrever esse tipo de manual, que é exagerado demais, e ninguém acredita nisso. E o livro mais vendido foi aquele de como fazer uma pedra espiritual valer 10 vezes mais, e tá vendendo como água. Enquanto ela bem cansada fala que ele é muito insuportável, e só manda ele sentar ali e escrever ele mesmo. Mas depois ela pergunta pra ele sobre o assunto que ela pediu pra investigar, e ele fala que a Academia das 10 Nações vai abrir o recrutamento oficial no próximo ano. E ela fica bem animada falando que isso é ótimo, pois finalmente ela pode ir para a academia. E agora 3 dias depois, ainda na montanha, o nosso garoto continua treinando, mas agora ele para pro momento pra cuspir sangue pra caramba. Enquanto ele bem exausto fala que já cuspiu sangue 3 vezes, e nem conseguiu compreender nada ainda. E o manual dizia que aqueles com talento dominariam isso com um único olhar. Enquanto eles perguntam se a sua compreensão é tão ruim assim, e ele fica muito cabisbaixo pensando que acabou, mas uma vez ele não vai conseguir, e é só um fracasso. Mas a sua mente muito resiliente ainda, fala pra ele que a partir de hoje, ele vai treinar 11 horas por dia, e só 1 hora de descanso é o suficiente. E se o seu talento não basta, ele vai trabalhar mais duro do que qualquer outro, pois ele não vai desistir até dominar esse método de cultivo, enquanto ele se força para continuar tentando. E como diz o ditado, o gratidão é a própria simplicidade, e esse diagrama celestial tem o seu princípio mais puro, mas tudo ali parece superficial demais. E ele se pergunta qual é a verdadeira essência dessa técnica, e ele leu em um livro sobre algo chamado 3 olhos das 6 visões. E o olho celestial permite uma visão além das aparências, e o olho do Dharma, se ele se lembra bem, é uma percepção superior, capaz de captar a essência das leis de todas as coisas ao seu redor. E ele precisa alcançar os níveis mais altos, compreender a essência e as leis do universo. E ele vai se esforçando cada vez mais, enquanto vai pensando no nível superior, o olho celestial, o olho do Dharma. E nesse momento na sua mente ele tem uma iluminação, enquanto seus olhos começam a brilhar. E ele murmura que ele acha que conseguiu entender alguma coisa. E assim ele olha para o horizonte, tendo uma nova percepção. E ele começa a falar que as pessoas comuns olham para o céu e só enxergam o quão vasto ele é, mas não fazem ideia do que é esse tal de céu. E se ele percebe algo que é o próprio coração, Budas e demônios veem os seres vivos de forma diferentes, porque seus corações são diferentes. E o manual quer dizer que cada pessoa tem o seu próprio deus demônio dentro do seu coração, e tudo que ele precisa fazer é olhar para dentro de si mesmo e procurar por ele. E se ele fica meio que eufórico, se perguntando como ele pode ser tão besta assim, e ele quase perdeu a chance de despertar. E se ele estende as mãos e fala que ele não precisa observar o céu, pois esse observar o céu, na verdade, usar o seu coração como olhos e olhar para o mundo dentro da sua própria alma, e no fundo da alma, o seu deus demônio pessoal. E depois que ele começou a fazer isso, ele sentiu uma brisa suave passando, e logo quando abriu os olhos, ele ficou chocado, vendo a cena de um deus demônio meio Buda na sua frente. E ele pensa que sabia, esse é o seu próprio deus demônio. E agora em outro local, que parece como se fosse no meio do espaço, mas essa é a Academia dos 10 Reinos. E várias pessoas observam uma estrela cadente passando por eles. E um deles fala muito feliz que isso é um fenômeno celestial, e uma divindade desceu ao mundo, e pelo visto dos céus, ainda não abandonaram o seu grande caminho justo. Mas o cabelo de um lado pergunta quantas vezes ele mandou ele se controlar, e que tipo de cultivador justo
rosto se comporta feito ele, parecendo um demônio. E ele pergunta bem sério porque ele se empolgou tanto, pois fenômenos celestiais nem sempre significam uma grande coisa. Mas outro fica bem nervoso e fala que ele deve entender o que isso significa. E o outro fala que sim, ele vai esperar e observar, pois se for mesmo ouro, não tem como esconder. E agora em outro local, no Palácio Imperial da Grande Xia, uma mulher também muito avantajada fala para sua majestade que a estrela de Qianling caiu, e isso indica a chegada de um novo soberano. E se uma divindade realmente aparecer, mas não for dentro do território da Grande Xia, o que eles irão fazer? E esse cara que parece muito poderoso, fala que então ele vai tomá-lo para eles, pois o mundo inteiro vai pertencer à Grande Xia, quanto mais uma simples divindade. E vem da mesma cena, mas agora nos campos congelados das bestas demoníacas, carregando uma besta, um velho cabeludo, olha para o céu e fica muito animado pensando que a divindade apareceu, e parece que a raça demoníaca vai ter que se esforçar ainda mais, com ele já encarando outro monstro gigantesco bem na sua frente. E de volta à residência do Shang Yu, ele tá completamente acabado, falando que ele já olhou para isso dezenas de vezes e continua vomitando, mas ele continua sem entender absolutamente nada, e ele pensa que é um fracasso. Ele nem liga mais se não conseguir mais cultivar, pois ele já se acostumou. O problema é o seu mestre, pois ele com certeza vai comê-lo vivo se ele descobrir isso, e aquele pão duro que gastou 10.000 moedas de ouro nunca vai deixá-lo em paz. E ele só suspira, não sabendo o que tá acontecendo com ele ultimamente, e sempre que chega essa hora da noite, ele fica triste pra baixo do nada, e ele se pergunta se isso é o tal crise noturna existencial, enquanto ele mesmo se pergunta se a vida faz sentido. E observando ele tem duas pessoas, aquela garotinha de antes, que se pergunta o que deu no irmão mais velho ultimamente, pois todo dia a essa hora, ele fica olhando para as estrelas sozinho, e ela pergunta para o cara atrás dela, o que será que tá na cabeça dele? E esse logo atrás dela é o segundo irmão sênior, o Shu Luo Shen, e ele fala que deve ser porque o novo discípulo é fraco demais, mas o irmão sênior não tem nenhum pingo de paciência, e isso não tá certo, ele não é assim. E ele fala para a garota que amanhã mesmo ele vai dar algumas lições para o novo discípulo e mostrar para o irmão sênior o que significa de fato ser um verdadeiro mestre. E finalmente a cena volta para o nosso garoto, ainda encarando o deus demônio dentro dele, e o deus demônio encara de volta, mas o Yiping permanece de olhos fechados, e finalmente quando ele abre, os seus olhos estão brilhando, e ele fala que então é isso, essa é a técnica corporal que só ele pode usar. E assim nos é dito que o Yiping fechou os olhos e se concentrou por alguns instantes, mas em sua consciência parecia que tinha passado várias horas, e a figura do seu deus demônio que apareceu na sua mente tinha um corpo como se fosse moldado pelo ferro divino, inquebrável e firme no meio do universo, e a sua presença era tão esmagadora que dava para encarar de frente. E quando aqueles olhos oniscientes se voltaram para o Yiping, um fluxo de informações sobre a técnica invadiu a sua mente. E agora de volta ao presente, o nosso garoto cultivando finalmente abre os olhos, e ele se levanta olhando para o horizonte, enquanto vai pensando que a arte primordial do deus demônio, o dos céus como martelo e a terra como fornalha, absorvendo tudo para renascer por completo. E ela é dividida em 5 níveis: deus demônio menor, deus demônio maior, deus demônio superior, deus demônio grandidão e deus ancestral do grandidão. E o que o Yiping entendeu é o capítulo do deus demônio menor, refinando o corpo 81 vezes, com o martelo celestial e a fornalha da terra. E quando isso acontecer, o seu corpo será tão forte quanto a de um dragão verdadeiro, e o ki e o sangue vão fluir como o sol, e sua essência, energia e espírito estarão completos. Mas esse é um processo muito arriscado, pois o corpo vai quebrar várias vezes, e aguentar isso exige uma força de vontade absurda. Enquanto o nosso garoto fica um pouco preocupado, falando que quanto mais forte a técnica, maior é a exigência de resistência. E isso ele entende bem. Mas e agora? Para formar o martelo celestial e a fornalha da terra, ele precisa de muita energia espiritual para se conectar com o mundo, mas ele não tem nenhuma energia espiritual no seu corpo. Mas pelo que ele sabe, pílulas de alquimia no mundo do cultivo podem gerar um pouco de energia interna, mas todo remédio tem seus efeitos colaterais, e ele nem chegou no reino do refinamento de Ki ainda, e ele se pergunta se vai dar ruim, e melhor não arriscar. Mas o irmão sênior disse que o segundo irmão estuda alquimia, e ele se pergunta se talvez ele possa aprender com ele. E enquanto isso, na residência do segundo irmão sênior, ele tá trabalhando em uma pílula, e bem confiante ele fala que mais um foi refinado com sucesso, mas ele precisa manter a calma, e não se alegrar com os ganhos materiais, e nem se abalar com as perdas pessoais, pois amanhã ele vai mostrar para o seu irmão sênior o que é ser um exemplo de verdade. E agora na grande casa do irmão sênior, ele tá ajoelhado no chão, com a cabeça no chão, completamente em pânico, pois ainda não entendeu porra nenhuma. Enquanto começa a fazer birra falando que isso não faz sentido, mas ele manda tudo pros ares, e que se dane ele só vai relaxar, e ele não quer mais pensar nisso. E se ele não tentar, não tem como ele falhar também. E entender ou não entender, tanto faz. No fim, todos viram poeira mesmo. Mas enquanto ele tava nisso, o Sumasta apareceu caminhando lentamente logo nas suas costas, enquanto notou que ele parecia um pouco diferente, e pergunta para o Shang Yu como ele estava, e se ele conseguiu compreender a técnica de espada do rio, que custou a ele 9.000 moedas de ouro. E o nosso irmão sênior muito sorridente se pergunta para o seu mestre que diferença isso faz, e a paz só vem quando eles param de se preocupar com as coisas do mundo. E enquanto ele vai brilhando, o seu mestre fica muito puto, se perguntando de onde veio essa luz budista tão forte assim, e o que ele andou cultivando. Mas ele fala muito feliz que na verdade ele não cultivou nada, e o seu discípulo já largou a mão de tudo. E o mestre fala que se ele já imaginava isso, mas ele chama ele para sair,
pois eles irão fazer uma visita para a montanha da Floresta Silenciosa, o que choca muito Shang-Yu. E o mestre fala que um verdadeiro teste de vida ou morte pode ajudá-lo a alcançar um avanço, e vai ser bom para ele, pois ele irá junto. E Shang-Yu pergunta do que ele tá falando, pois aquela montanha é a região mais perigosa dentro dos limites da Província Azul, e como não tem muita energia espiritual, lá está lotado de bestas demoníacas muito fortes, e mesmo discípulos das seitas principais morrem lá com frequência. Mas o mestre Taiwan fala que enquanto ele vai levá-lo para treinar, ele vai aproveitar esse tempo para caçar algumas bestas demoníacas, para vender e conseguir dinheiro para as técnicas dos seus irmãos júniors, já que ele decidiu não enganar mais o Yiping para pintar mais quadros. E vendo a persistência do seu mestre, o Shang-Yu começa a correr, falando que ele não vai para aquela montanha mais nunca mesmo, e essa vida vale mais do que isso. E agora se acorda para outro local, uma das 3 grandes seitas, a seita da Espada dos 4 Trovões, onde todos os anciões estão reunidos em frente ao mestre da seita, e ele na frente de todos fala que isso é excelente, e 7 deles chegaram ao grande avanço com a técnica da Espada do Trovão da Primavera, e 2 conseguiram atingir o pico da perfeição com essa técnica. E ele fala que é realmente excelente, e eles são de fato os maiores talentos da Província Azul. Mas dessa vez, a Conferência da Espada Azul é um evento diferente, e faltam só 2 meses, então ninguém pode relaxar. E para garantir um lugar entre os 10 melhores, o mestre da seita vai orientar pessoalmente o cultivo de todos. E eles ficam muito animados, perguntando por que o mestre vai treiná-los pessoalmente, e se aconteceu alguma coisa. Mas o mestre da seita diz que eles não precisam saber o motivo agora, e só tem que ter em mente que deve fazer de tudo para entrar no top 10. E além disso, eles receberam informação confiável que as seitas ocultas da Província Azul também irão mandar discípulos para a competição, e os outros ficam bem surpresos, se perguntando como assim seitas ocultas. Isso vai ser bem complicado, e eles conversam que acima da Província Azul fica o Reino Jin, e acima deles os 10 reinos, e diz a lenda que uma grande guerra aconteceu nos 10 reinos, e algumas seitas gigantes caíram, e parte da força delas se escondeu nos reinos menores. E também existem seitas ocultas que passam seus ensinamentos de geração em geração, com legados incomparáveis. E agora a cena corta para outra localização, o salão principal da seita da Espada dos 4 Trovões, onde todos os 5 principais anciões encaram de fato o mestre da seita agora, e o velho fala que eles podem dispersar as formalidades, pois ele chamou eles ali para algo muito importante. E assim o velho mestre os encara, pois o assunto é sério, e os anciões perguntam para o mestre o que aconteceu, e se tem algo a ver com o token da torre e da espada profunda. Só que o mestre fala que não é isso, e se fosse só sobre o token, não seria tão grandioso assim. Mas ele pergunta para eles se eles já ouviram falar da Academia dos 10 Reinos, e essa anciã igual as outras mulheres, que são muito corpudas, pergunta como assim a Academia dos 10 Reinos, e se ele quer falar que aquela academia lendária vai recrutar novos alunos de novo. E o velho começa a falar que a Academia dos 10 Reinos é a mais prestigiada em todo o continente, e mesmo os alunos mais fracos de lá acabam virando figuras lendárias. Mas o processo de seleção deles é extremamente rigoroso e cheio de mistérios, e já teve época que ficaram 10 anos sem aceitar ninguém, e é o sonho inalcançável para praticamente todo cultivador. E a anciã pergunta para o mestre da seita se ele quer dizer que a corte imperial do reino de Jin vai mandar a gente para a conferência do Dão da Espada de novo. E o velho fala que é isso mesmo. Assim como das outras vezes, eles irão enviar um emissário especial para recrutar talentos que possam fazer o exame da academia. E ele já sabe quem é, o que surpreende os anciões perguntando quem é. E o velho fala que no continente Xianyu, a corte imperial tem uma posição um pouco acima das seitas imortais. E se eles fossem a seita número 1 do reino Jin, a corte imperial trataria eles com mais respeito. Mas como são a seita principal da Província Azul, até que eles têm alguma influência, só que não é o suficiente para competir com eles. Mas ele pede para todos dar uma olhada naquilo, onde ele mostra para eles a pintura do nosso garoto. E todos ficam encantados pelaquela pintura. E o cara que lá atrás pergunta o que ele quer dizer com isso. Enquanto assim a pergunta se na pintura é o próprio emissário especial. E o velho fala que o erudito da Lotus Azul sumiu do mapa por 6 meses. E eles devem pensar bem aonde ele poderia ter ido parar. E um dos anciões pergunta se talvez ele tenha se juntado a alguma seita menor. Mas a anciã fala que é impossível. E com a fama dele, mesmo que ele quisesse entrar na seita da Espada dos 4 Trovões, eles aceitariam na hora. E o mestre da seita diz que, pelo que ele sabe, na corte do reino Jin tem um espadachim lendário que foi um gênio da Academia dos 10 Reinos. Mas por algum motivo ele foi expulso da academia e virou comandante dos inspetores imperiais do reino Jin. E todos o conhecem como venerável da Espada do Vazio. E agora uma nova pintura do eremita da Lotus Azul aparece justamente ali. E é muito provável que ele esteja no reino Jin. E essa dedução não pode estar errada. E dizem que também esse comandante não é só um espadachim formidável, mas como também incrivelmente bonito. Então eles perguntam se existe alguém no reino Jin que eles não sabem. Só que o ancião fala para o seu mestre que isso tudo ainda é suposição, e ele quer saber se ele tem alguma prova concreta. E o velho fica muito feliz, e fala que é claro que ele tem. Ele levita a pintura e já aponta para ela, lançando o seu poder. E aquele poder ressoa por todos, surpreendendo todos os anciões, se perguntando que diabos é aquilo. E o velho pergunta se eles acham que ele ainda tá errado. Essa pintura carrega a intenção da espada, e só tem 2 opções. Ou o artista atingiu esse nível de compreensão, o que ele não acha que seja verdade, pois é bem óbvio que o eremita não é um cultivador. Então só resta uma possibilidade, que quem está na pintura
voadora é quem conseguiu condensar a intenção da espada e transmitir isso no papel. Então todos os anciões ficam bem animados, falando que então realmente, só alguém como seu mestre poderia tirar conclusões como essa sem provas. E ele é realmente um gênio. Enquanto o velho começa a se gabar, falando que claro, naturalmente, fazendo essa carinha muito parecida com o Lorde Fronteira de novo. Eles estão de fato se inspirando nas caretas dele. Mas depois o velho fica bem sério e fala que tem mais uma coisa. Esse comandante não liga para riquezas ou mulheres. E o que ele gosta é viajar e conhecer o mundo. E às vezes ele até vende tesouros nacionais, que ganhou do rei só para gastar à vontade. E esse pergaminho ali é algo que ele conseguiu na cidade antiga. E o lojista disse que quem vendeu se parecia muito com a pessoa do retrato. E um dos anciões comenta que é verdade. E alguns mestres, enquanto viajam pelas montanhas, tiram a espada voadora e entregam um camponês qualquer, só para trocar por algumas frutas. Então a anciã atrás pergunta para o seu mestre o que eles devem fazer para agradar o cara. Só que o mestre fala que não é isso. Eles não podem tentar puxar o saco dele. E muito pelo contrário, eles têm que manter isso em segredo. E alguém desse nível já viu tudo. E qualquer tentativa forçada só vai afastá-lo. E se eles o encontrarem, eles devem perguntar algo, como se estivessem interessados em aprender com ele, pois isso pode conquistar o seu respeito. E o velho fica bem animado por dentro, pensando que ele é realmente um gênio. E com certeza é um velho sábio. E ainda no mesmo dia, agora à noite, na montanha do Yeping, ele comenta que ele não pode cultivar a arte primordial do deus demônio, pois é perigoso demais agora. E sobre usar pílulas para acelerar o seu cultivo espiritual, é melhor perguntar para o irmão sênior primeiro. Só que nesse instante, o segundo irmão aparece atrás dele e se apresenta como o segundo irmão sênior, o Shu Lao Shen. E o nosso garoto pensa que então é o segundo irmão sênior, o que estuda pílulas. E esse ele se curva e saúda o irmão sênior. E o Lao Shen fala que o irmão mais velho está muito ocupado com outras coisas, então pediu para ele ensinar sobre refinamento de pílulas. O que surpreende nosso garoto, se perguntando se talvez seu irmão acha que seu talento é muito fraco e por isso ele pediu ajuda. Só que o segundo irmão diz que o irmão sênior tem um bom coração, só que é a primeira vez que ele ensina alguém e ele não precisa se preocupar com ele. E no cultivo, cada um tem seu próprio caminho, e talvez ele não tenha talento para a espada, mas pode ter em outras áreas. E nosso garoto fala que entende, e ele não está triste, mas ele vai se esforçar ainda mais na espada para fazer com que o seu irmão o reconheça. Só que nesse momento, interrompendo ele, o segundo irmão sênior pega um grande caldeirão, um caldeirão dourado que já aparece no ar. Enquanto ele fala bem confiante para o Yeping, que chega de papo furado, eles irão começar agora o refinamento de algumas pílulas. E o nosso garoto fala que sim, bem sério. Então após isso, o Lao Shen começa a falar que entre os 3.000 grandes dãos, nenhum é superior ou inferior a outro, mas o dão da alquimia guarda os mistérios do céu e da terra. Então ele pergunta para o irmão Ye o que para ele define o alquimista mais poderoso de todos. E o nosso garoto vai pensando nessa pergunta, mas ele lembra que ela parece um pouco familiar. E foi basicamente a mesma pergunta que o Shang Yu fez para ele. Então Yeping fica em dúvida se perguntando se o segundo irmão sênior também é um mestre oculto. Então logo ele responde falando para o irmão sênior Lao Shen que ele acha que o alquimista mais forte está acima de todos, e uma única pílula pode deixar incontáveis especialistas muito enlouquecidos. E uma única pílula de extensão da vida dele pode dar não 100, mas 1000 anos a um cultivador. E é por isso que mesmo os mais poderosos precisam tratar alquimistas com maior respeito. Mas o Lao Shen fala que ele tá pensando pequeno demais, e ele deve tentar ser mais ousado. E o nosso garoto em choque responde ele falando que então, a pílula mais poderosa deveria ser aquela capaz de mudar o físico da pessoa. E ele poderia transformar alguém com um talento horrível no cultivador mais talentoso do mundo. Mas o Lao Shen encara ele bem sério e manda ele prestar atenção. O verdadeiro alquimista supremo já não refina mais pílulas, ele refina o próprio céu e a terra. E cada pílula dele pode fazer o mundo inteiro. Isso é um alquimista supremo. Deixando nosso garoto em choque mais uma vez, se perguntando que porra de pílula é essa e como uma pílula pode ser o mundo. Mas se tudo é uma pílula, o céu e a terra são uma pílula, o universo inteiro é uma pílula, cada coisa no mundo é uma pílula. E esse nível é completamente assustador. E ele fica muito animado com isso, com fogo nos seus olhos, pois o dão da alquimia pode ser mais poderoso do que ele imaginava. Mas logo ele se recompõe perguntando para o irmão sênior se ele chegou nesse nível. E o Lao Shen fala que mais ou menos, deixando o nosso garoto em choque pela terceira vez no capítulo. E logo ele se pergunta se realmente existe outro mestre oculto nessa seita. E enquanto o nosso garoto vai sonhando com isso, o Lao Shen pensa que essa mentira até que foi boa, e talvez ele possa estar convivendo demais com o Shang Yu. E ele pensa nisso de até o céu e a terra virarem uma pílula. E é completamente uma piada. Mas logo depois ele muda de assunto, falando que ele não entrou em contato com o dão da alquimia, e por enquanto ele pode só aprender o básico. E o nosso garoto fala que sim, toda caminhada começa pelo primeiro passo. Então o Lao Shen fala que é como dizem, todo remédio tem seu veneno, e qualquer pílula tem algum grau de toxicidade, e nem mesmo o melhor alquimista conseguiria tirar isso. Mas o método que ele vai ensinar hoje é a alquimia sem veneno, sem nenhum vestígio de toxicidade e sem efeitos colaterais. E ele, completamente sem vergonha, pensa que se os seus amigos ouvissem isso, daria um tapa na cara dele com certeza. Então logo depois ele começa a inventar uma imensa mentira, falando que o veneno das pílulas vem das próprias ervas. E não importa como ele refine, o lado medicinal e tóxico vêm juntos. Mas se ele tirar o veneno, também perde o efeito medicinal. Logo, o segredo da alquimia sem veneno é não usar ervas, ou basicamente não fazer pílulas. E escutando isso, o Yeping fica: o que tá acontecendo? O que esse maluco tá falando? Puta que pariu. Mas o Lao Shen vai lá e fala que parece absurdo. Mas ele deve se lembrar de uma coisa: ele só desacredita do que ele ainda não entende. E quando ele era só um mortal, se alguém dissesse que existiam imortais de espada capazes de abrir portões do céu com um golpe, ele não acreditaria nisso. E o Yeping pensa que é isso mesmo. E segundo o
segundo o irmão sênior, é como se ele fosse um sapo no fundo do poço. E o Lo Shen fala que é exatamente isso. A vida das ervas vem da energia espiritual entre o céu e a terra. E essa energia é pura, mas com o tempo ela se contamina com o Ki dos 5 elementos. Isso gera o Ki impuro. E a alquimia sem veneno ignora os ingredientes e condensa direto a energia espiritual do céu e da terra, em pílulas de grau supremo. E os olhos de Ping brilham mais uma vez com essa grande oportunidade que ele tá recebendo. Mas logo Ping fala que a propósito, alguém como ele, sem raiz espiritual, ele quer saber se ele pode tomar pílulas de condensação de Ki para aumentar o poder espiritual. E o Lo Shen fala que poder pode, mas ninguém faz isso. E o Ping pergunta por que não. E o Lo Shen fala que é porque o efeito é fraco demais. E essas pílulas custam uma fortuna. E nem mesmo as grandes seitas ou famílias poderosas conseguem bancar isso. E o nosso prota desanimado pensa que ele imaginou que seria isso. E mesmo assim isso desanima ele. E o que ele irá fazer com o problema do seu poder espiritual? Mas o Lo Shen fala que tudo bem. Ele vai começar a ensinar pra ele o básico da alquimia. E o nosso garoto fala que sim. Enquanto o Lo Shen pensa que esse discípulo é bem comportado. E vai pensando no Shang-Yu, pois na verdade ele é mais um exemplo do que ele. Mas longe dessa conversa, na montanha de Yinglin, o mestre da seita e o Shang-Yu vão andando por uma floresta. E o Shang-Yu pergunta para o seu mestre se o irmão sênior Lo Shen tá cuidando do irmão júnior sozinho na seita. E ele pergunta se isso não vai dar algum problema. Mas o mestre fala que vai ficar tudo bem, pois aquele garoto é naturalmente calmo e tem um coração forte. E ele consegue lidar com qualquer coisa que aparecer. E ele pode ficar tranquilo. Mas enquanto eles conversavam, o Shang-Yu ouviu um barulho nas suas costas e percebeu um movimento na floresta. E simplesmente ele começou a gritar de medo, perguntando que barulho é esse. Mas logo ele nota que era um pequeno ratinho, enquanto seu mestre começa a rir da sua cara, falando que era só um rato. E ele nunca viu um cultivador com medo de ratos. Só que mal sabiam os dois que logo atrás desse pequeno ratinho tinha um ratão gigantesco pronto para comê-los vivo. Mas novamente a cena corta para o outro dia pela manhã, com o nosso garoto se espreguiçando depois de acordar. E ele começa a olhar para o céu e falar uma poesia que eu não vou contar aqui, porque é muito grande. Mas logo depois disso ele fica desanimado, falando que esse mundo lindo de cultivo é realmente incrível, mas ele não tem nenhuma energia espiritual. E ontem ele aprendeu uma técnica básica de alquimia, mas ela até precisa de energia espiritual, o que ele não tem. Mas ele vai descer da montanha e falando consigo mesmo que o mais importante agora é absorver o máximo de conhecimento possível sobre o cultivo. Então ele quer até o pavilhão da biblioteca que o mestre mencionou. E chegando lá ele fala que é bem simples e limpo, bem diferente daqueles templos taoístas, todos enfeitados por aí. Isso sim é um estilo de uma seita oculta. E a aparência externa é coisa de baixo nível para eles. Por exemplo, por que será que sempre tem um incenso no queimador do salão principal da seita? Isso realmente é porque eles não têm dinheiro para comprar mais? Mas é claro que não, isso é impossível. E é como dizem, sinceridade é o que importa. E se for de coração, só um incenso basta. E logo ele abre a biblioteca e vai andando pelos livros. E assim ele vai lendo os títulos, como a arte do espírito primordial dos 10 dragões e 10 elefantes, o método para despertar pílulas gêmeas do Dão Imortal, desenvolvimento perfeito do fenômeno supremo e várias outras. Mas ele pega um daqueles livros e se pergunta que merda é essa? E só os nomes já parecem bem incríveis. E esses livros secretos estão espalhados pela prateleira como se não fossem nada. E ele fica muito animado pensando que realmente são uma seita oculta com certeza. Só que ele mesmo manda ele se acalmar. E quanto mais empolgado ele tiver, mais precisa manter a calma, coração sereno e cabeça fria. E um passo de cada vez, se com uma mordida por vez. E já no dia seguinte, depois de passar o dia inteiro lendo, já amanheceu. E ele comenta que ele estava começando a pegar o ritmo. Mas é realmente uma pena que chegou a hora do treino. Mas pelo menos agora ele entendeu o básico desse mundo e seu método de cultivo. E ele realmente nunca imaginou que esse mundo de cultivo, o poder de uma dinastia imperial, ainda fosse tão grande, mesmo controlando só o reino imortal, supera até mesmo as seitas imortais. E se ele soubesse disso antes, por que ele participaria de uma cerimônia de avaliação de raiz espiritual? Era muito melhor ter prestado os exames espirituais, virado o primeiro colocado e entrado pra corte. Aí sim ele teria uma chance grande de cultivar. Mas ele fica convencido de que mesmo que tivesse entrado na corte imperial, ele teria perdido a chance de entrar numa seita oculta. E com certeza seria um grande azar. Só que para a surpresa dele logo atrás, a sua irmã sênior aparece, chamando ele de irmão júnior, e pergunta o que ele está fazendo ali. E já faz um tempinho que ele chegou, mas eles não foram apresentados. E ela fala que se chama Shen Lingrou, e é um prazer conhecê-lo. E o nosso garoto fica corado encarando sua beleza, pensando que essa irmã sênior é muito linda. Mas ela vai na direção dele perguntando por que ele tá tão vermelho assim. Mas ele fala que não é nada, ele só tá com calor. E logo ela pega no seu ombro e manda ele continuar se esforçando. E daqui a alguns dias ela vai ensinar pra ele o grande Dão Supremo. E mais uma parte do cérebro do nosso garoto foi quebrada, escutando esse grande Dão Supremo. Mas ele fica pensando que não, ele tá pensando muita besteira. Esse grande Dão Supremo deve ser outra coisa. Eu acho que vocês entenderam que ele tava pensando de grande Dão Supremo, né? Bom, mas ele fala que é verdade. E ele queria perguntar uma coisa pra ela. E ele entrega a ela um livro e pergunta se ele pode praticar esse manual secreto. E ela lê o título de Método Maravilhoso das 3.600 aberturas imortais. E ela sorridente fala que é claro, porque ele não poderia. Mas ele fala que se ele cultivar a energia espiritual, ele pode acabar tendo um desvio de Ki. Mas
ela fala que nada, essas técnicas são bem básicas. E como se ele fazer, ele tem um desvio de Ki. Enquanto ela pensa que isso aí é uma cópia barata. E se ele conseguir ter um desvio de Ki com isso, vai ser um milagre. Mas ela começa a encarar ele bem sério e pergunta o que tá acontecendo. Enquanto ele começa a chorar muito emocionado, pensando que isso é ótimo. E a sua raiz espiritual finalmente pode ser salva. E ele finalmente pode ter uma chance. E depois que ela pergunta o que houve, ele fala que não foi nada. É porque ele finalmente encontra um método de cultivo que combina mais com ele. E a sorridente fala que é ótimo, então ele tem que se dedicar ainda mais. E ela acredita nele. E ela vai indo embora falando que ele deve se cuidar bem. Enquanto ele fala que sim para a irmã Senhor Ling é. Mas na cabeça dela, ela só quer ir embora. Pois se ela continuar nessa conversa, ela vai entregar a mentira de cá. E assim que ela vai embora, o nosso garoto continua sua leitura. Enquanto percebe que a ideia principal do método das 3.600 aberturas imortais é bem simples. Ele diz que o corpo humano, assim como o corpo de uma besta demoníaca, guarda muitos tesouros dourados dentro de si, mas todos eles estão selados nos pontos de acupuntura. E se você conseguir abrir essas aberturas, o seu corpo consegue absorver sozinho a energia espiritual do céu e da terra, igual uma besta demoníaca. E se você abrir todas as 3.600 aberturas imortais, a sua velocidade de cultivo será 3.600 vezes maior do que a de uma pessoa comum. E ele fica perplexo com isso, pensando que o maior problema dele é o seu talento com o cultivo, que é extremamente fraco. E se ele dominar esse método, ele pode compensar essa falha. E agora que ele tem um entendimento inicial das técnicas de espada e a arte primordial do deus demônio e da alquimia sem veneno do segundo irmão sênior, só falta pra ele uma coisa: a energia espiritual. E quando ele tiver isso, ele mesmo não sabe que tipo de poder ele terá. Ele fica tão animado com isso que ele vai correndo treinar. Mas enquanto ele ficava cada vez mais empolgado, nas montanhas de Jilin, o mestre da seita estava totalmente acabado. Enquanto o discípulo sênior estava cara a cara com esse tigre que, pelo visto, não era um rato gigantesco. E o mestre mandou Shang Yu correr logo. E ele ainda tem um talismã de evasão no bolso. Senão os dois morrerão ali. Mas o Shang Yu pergunta que bobeira é essa, e se ele realmente quer que ele seja um ingrato. E ele só manda ele ficar parado e não se mexer. E não é como se ele estivesse completamente sem opções. E o velho surpreso se pergunta desde quando as costas desse garoto ficaram tão largas assim. E o velho fica surpreso com aquele poder repentino. E se pergunta se realmente esse garoto estava escondendo um golpe supremo. E mesmo assim não dá pra vencer estando 2 reinos abaixo da besta demoníaca. Mas ele parece muito tranquilo. E logo ele vê o Shang Yu falando que é agora, já avançando pra cima do tigre gigantesco, mandando ele para o inferno. Mas logo depois que ele grita, o tigrinho dá um tapinha nele, fazendo ele perder tudo. Enquanto o mestre fica boquiaberto se perguntando se é só isso. E com certeza ele é um merda, mentiroso, possessivo. Mas depois, na maior cara de pau, ele fala que pronto, ele já fez o seu espetáculo e ele pode morrer sem arrependimentos agora, deixando seu mestre mais puto ainda. Mas logo nas costas deles, aquela besta gigantesca começa a carregar um poder dentro da sua boca, e aquele poder com certeza vai apagá-los da face da terra. E os dois começam a chorar de medo, não querendo morrer ali. Mas para a surpresa deles, alguém aparece perguntando que tipo de demônio é esse, e como ele usa agir dessa forma na sua frente. E logo todo o corpo do demônio apresenta várias rachaduras. E depois de um segundo ele explode por completo, dilacerando todo o seu corpo. Enquanto Shang Yu fica bem surpreso, reconhecendo aquelas roupas. E imediatamente ele sabe quem são aquelas pessoas. E logo acima da montanha observando eles, essa mulher pergunta o que 2 cultivadores tão fracos como eles estão fazendo na montanha Jinlin. E o Shang Yu já começa a apontar para ela falando para o seu mestre que é aquela terceira anciã da seita da espada das 4 trovões, do cartaz da divulgação. Enquanto aquela mulher começa a encará-lo de maneira muito arrogante. Mas logo depois ela percebe a cara dele e o reconhece rapidamente, entrando em choque, completamente perplexa. E ela pergunta para os outros se aquele cara não parece muito com o emissário daquele retrato. E ela fala que parece não, ele com certeza é ele. Mas ela bem nervosa tenta manter a calma, mas começa a suar frio, pois eles não podem perder a cabeça agora. Ela precisa lembrar do que o seu mestre falou para eles. Enquanto lá embaixo o mestre do garoto manda ele não entrar em pânico, e ele só precisa manter a calma. E mesmo que eles sejam de uma grande seita, eles não podem se descontrolar. E logo após isso os 4 vão em direção aos 2. E ficando cara a cara com eles, aqueles 2 discípulos encaram o Shang Yu e ficam perplexos ao reconhecê-lo, mas tentam manter a calma fazendo essa cara muito estranha. Enquanto o nosso garotinho se pergunta por que esses discípulos estão encarando ele desse jeito tão esquisito. Mas com seu velho hábito de quanto mais nervoso ele está, mais frio e sério ele fica, ele consegue manter a calma, pelo menos aparentemente. E do outro lado a anciã fica muito nervosa, pois só de olhar nos seus olhos já dá arrepios a ela. E o líder da seita avisou, em hipótese alguma eles podem parecer que sabem quem ele é, mas ela não sabe o que falar pra ele. E essa situação é realmente constrangedora. Mas ela bem nervosa começa a tremer falando que saudações, caros daoístas. E se não for um incômodo ela quer perguntar o que os dois fazem ali, enquanto o mestre do garoto pensa no porquê eles estão sendo tão educados com ele. E ele realmente não sabe como responder isso, mas bem nervoso ele fala que eles só estão dando uma voltinha por aí. E realmente essa situação é muito constrangedora. Mas logo a mulher percebe algo, a roupa do velho se desfazendo, e ela pergunta para o cara daoísta se ele está ferido em algum lugar. E ela fazendo essa posezinha muito inocente, fala que por acaso ela tem uma pílula ali de pele espiritual do orvalho branco, que cura ferimentos. Enquanto pensa que eles provavelmente não vão recusar uma pílula tão comum como essa. E
mesmo que o Senhor quiser entrar no personagem, ela vai entrar junto com ele. Só que vendo aquela pílula, os dois entram em choque, se perguntando se realmente é uma pílula de pele espiritual do orvalho branco, aquela que vale mais de 1000 tais de ouro. E o Shangyu vai até o mestre e pergunta que história é essa, e por que eles estão tratando ele tão bem. Mas o velho fala que talvez eles só estejam querendo ajudar os fracos ou algo assim. Mas o Shangyu fala que duvida, isso é esmola demais. Então basicamente os dois se viram, agradecendo a anciã, e o Shangyu fala que tem um compromisso urgente, e o mundo é grande, e se o destino permitir, eles se encontrarão novamente. Só que para a surpresa dele, um dos discípulos manda ele esperar, e o Shangyu fica bem nervoso pensando que então, nunca nada de graça. E dando um passo à frente, ele fala que tem uma pergunta, e o seu mestrado do Shangyu falou para ele que não era para aceitar, e agora eles estão fudidos. E logo o cara se ficou perguntando se na sua opinião, o que é o caminho da espada. Mas ele mesmo vai pensando, ele foi puxa-saco demais agora, mas ele não consegue evitar, ele é um grande mestre. Só que do outro lado, o mestre do Shangyu se pergunta que tipo de merda de pergunta é essa. Mas automaticamente, o Shangyu ativa a arte de bancar o fodão, e ele pergunta se ele quer saber o que é o caminho da espada, e é uma excelente pergunta. E ele perguntou para a pessoa certa, enquanto o velho mestre manda ele calar a boca e parar de falar besteira. Só que o Shangyu fala para o seu mestre que ele não consegue se segurar, então ele tem que fazer a sua performance. Então rapidamente ele aponta para o céu, mostrando para eles uma grama, e fala que essa folha de grama é o caminho da espada, chocando muito a anciã e os discípulos lá atrás, se perguntando o que o grande mestre está falando. E após ele falar isso, a anciã fica em choque, perguntando como assim uma folha de grama é o caminho da espada, enquanto o mestre dele fica muito envergonhado, pensando que tá fudido agora. E a anciã se curva diante a ele, e fala que ela é meio lenta, e ela pergunta se ele poderia explicar a ela um pouco melhor sobre essa questão. E ele fala que o caminho da espada começa no coração, pois onde o coração vai, a espada vai junto. Fica muito animadinho pensando que o segredo para parecer mais profundo é falar coisas que ninguém entende. Enquanto a anciã e os discípulos ficam chocadas. E aquele barbudinho acha que ele teve uma iluminação. Ele fica muito feliz pensando que é isso, ele realmente teve uma iluminação. Chocando muito a anciã e seu discípulo pensando que é uma droga. Eles realmente são lentos ou não conseguiram entender. E mesmo que seja verdade, ninguém pode descobrir isso. Então os outros três começam a mentir descaradamente, falando que entenderam também. Enquanto o mestre do Shangyu ao lado, não entende que merda tá acontecendo agora. E porque todo mundo tá maluco desse jeito. Mas o Shangyu fala que deixa pra lá. Ele já falou tudo o que precisava, então agora ele vai embora. E quanto disso vocês conseguirão absorver, depende de vocês. E depois que ele fala isso, as duas mulheres ficam muito coradinhas olhando pra ele, pensando que ele é uma pessoa incrível. Mas enquanto toda essa merda rolava, a cena volta para o nosso garoto, na parte de trás da montanha, com ele fazendo o seu treinamento. E após ele abrir os olhos, ele olha para o céu e fala que já conseguiu localizar a abertura imortal dentro do seu corpo, mas ele achou que ela não fosse precisar de tanta energia espiritual para funcionar. E ele com essa raiz espiritual horrível, ele quer saber de onde ele vai tirar energia pra isso. Mas ele tem uma sensação estranha, que essa técnica básica de respiração, por mais que pareça simples, na verdade é bem complexa. E ele acha que precisa pensar como o primeiro cultivador que criou a técnica e conduzir o Ki para o corpo. E é igual matemática na sua vida passada. Toda criança sabe que 1 mais 1 é 2, mas ninguém sabe explicar o porquê. E caso ele consiga entender o 1 mais 1 da energia espiritual, talvez ele esteja pronto para seguir o seu próprio caminho. E dando certo ou não, uma coisa é certa: esse caminho vai ser diferente de todos os outros. E ele não pode mais perder tempo assim. Ele precisa agir. E se não funcionar, ele muda de estratégia e continua tentando, até conseguir. E num piscar de olhos, 7 dias se passaram, com o nosso garoto perseverando e continuando treinando técnicas absurdas que inventaram do nada. Mas ele tá bem desanimado, falando que não teve nada de progresso. Então simplesmente ele volta pra casa e fala que vai pintar alguma coisa para esvaziar a mente. E o dia está muito bonito hoje, e ele acha que vai fazer uma paisagem. Mas antes que ele pudesse começar a pintar, o seu irmão Senhor aparece. E o Loshin fala que não sabia que ele sabia pintar. E faz um tempo que ele tava querendo um retrato. E assim o Yeping fala que ele pode fazer um pra ele. E ele pergunta se ele quer que ele desenhe uma paisagem junto. Mas o Shangyu pergunta como assim paisagem? E pra que ele iria querer isso? Mal sabe ele. E o nosso garoto feliz fala que sim, ele vai caprichar então. E já que ele ensinou pra ele a alquimia, ele estava pensando em como retribuir. Então o Lo Shen começa a fazer a sua pose, e o nosso garoto finalmente termina a pintura e entrega pra ele. E quando o Lo Shen vem, ele se pergunta se realmente é tão bonito assim. E ele comenta com o nosso garoto que ele achou que ele fosse um amador, mas não esperava que ele tivesse tanto talento. Enquanto o Ping fala que nada, ele só está elogiando ele demais. E logo ele pergunta se ele quer que ele escreva um poema junto, mas o Lo Shen fala que não, ele pode deixar isso pra ele. Mal sabia ele de novo. Enquanto ele convencido vai pensando como assim um poema, e o importante é que o retrato pareça com ele. Basicamente mais uma pintura com perda de 70% do valor comercial. E antes de ir embora, ele fala que estava preocupado com a sua segurança no cultivo, mas agora que ele viu que está tudo bem, ele pode ficar tranquilo. E ele vai voltar porque tem coisas pra fazer. E o Ping fala que sim, mandando que ele se cuide. E ele vai indo embora muito feliz e brilhando, pensando que quando o seu mestre e o irmão Senhor voltarem, ele vai mostrar pra eles essa pintura, que pode rivalizar com a beleza do Shangyu. E após ele ir embora, nosso garoto pensa que agora há pouco, enquanto ele pintava o irmão Sênior, ele sentiu que tivesse uma leve sensação de iluminação. E é melhor fazer outra pintura para confirmar. E agora ele vai pintar a sua especialidade, uma paisagem pura. E logo ele fala
toque, contorno, traço, sombra, pincelada e finalmente pronto. Uma paisagem enigmaticamente bela. E ele encara aquela pintura e depois olha para o céu e fala que pintar é o dom, e o dom também é a pintura. E o pincel segue o coração, o dom segue a natureza. E ele encara o céu e vê um diagrama de um dragão e fala que é isso mesmo. Em vez de forçar a energia espiritual do céu e da terra a entrar no seu corpo, é melhor abrir a sua mente e deixar a sua abertura imortal se fundir naturalmente com o mundo. E todas as coisas têm espíritos. A energia espiritual que quiser se fundir, se funde sozinha. E a que não quiser, não precisa forçar. E após esse pensamento daquele diagrama de dragão, sai de fato um dragão vermelho gigantesco, rugindo diretamente para o nosso garoto. E ele fica em choque encarando aquela cena, com seus olhos brilhando, pensando que a abertura imortal do dragão da chama, à medida que se enche de energia espiritual e se expande, começa a revelar as antigas heranças. E eles perguntam se realmente é a chama do dragão, a tocha dos 9 Yin. E mesmo em sua vida passada, o Yi Ping sabia que o dragão da chama era uma das bestas divinas mais temidas dos clássicos de montanhas e mares. E em alguns textos antigos, é até descrito como o criador de todas as coisas do mundo, o céu e a terra. Ele sabe de tudo. Quando abre os olhos é dia, quando fecha os olhos é noite. É onipotente, sem forma e sem limites. E seja ou não, o verdadeiro dragão da chama. Agora que essa abertura imortal está aberta, ele deve conseguir cultivar a arte primordial do deus demônio. E finalmente ele volta para a realidade, acabando a sua eliminação. E ele encara sua pintura e fala que antes de tudo, ele precisa ajustar essa pintura e assim afastar as nuvens e revelar o céu azul. E pelo visto seu estado de espírito mudou, juntamente com a pintura. E logo depois a cena corta para o segundo irmão sênior, na montanha de treinamento, com ele tomando susto com um grande trovão vindo das suas costas. E eles perguntam que merda é aquela. E essas nuvens de trovão, com certeza não pode ser bom. Então ele começa a correr para a sua casa e fala que vai cair um temporal e ele nem pegou as suas roupas ainda. Mas de volta à casa do Yi Ping, com aquele monte de trovão. E agora aquele diagrama do dragão está dentro do seu corpo, representando as aberturas imortais. Então ele começa a cultivar energia espiritual e fala que depois de abrir a abertura imortal, a energia espiritual começou a invadir o seu corpo como água corrente. E ele nem precisa fazer nada. A abertura imortal está absorvendo tudo por conta própria. E pelo que ele ouviu do seu mestre, cultivar automaticamente é algo que só pode fazer no estágio da alma nascente. E mesmo nesse estágio, ele nunca ouviu falar de alguém absorvendo energia tão rapidamente quanto a abertura imortal. E é dito que normalmente, os cultivadores produzem Ki para o corpo e refinam a energia espiritual para que ela vire parte deles. E isso é o refinamento de Ki. Mas no caso do Yi Ping, que tem a abertura imortal, a energia espiritual meio que se convida para entrar. E o melhor, ela nem precisa ser refinada, já que já dá para usar. E naquele momento, o Yi Ping ainda não tinha percebido que estava trilhando um caminho totalmente diferente do cultivo tradicional. Um caminho único, só dele. Mas ele leva a mão à cabeça e fala que mesmo assim essa velocidade de cultivo absurda, até agora ele só conseguiu abrir uma abertura imortal. E a segunda ele não faz nem sinal de onde ela aparece. Mas ele suspira querendo deixar pra lá. E a segunda abertura vai abrir cedo ou tarde. Então agora ele quer começar o seu cultivo da arte primordial do deus demônio. Então ele estende a mão para o céu, carregando o poder de chamas, e fala que usará energia para conectar com o céu e a terra, e pegar emprestada da força da grande terra para formar uma fornalha suprema. E do absoluto nada, uma fornalha gigantesca se forma na sua frente. Enquanto ele fala que depois, ele deve usar o poder dos céus como um martelo divino, enquanto o céu vai abrindo e um martelo divino vai aparecendo. E após o martelo aparecer, ele dá um sinal falando que conseguiu, finalmente conseguiu. E Gela com a sua energia espiritual funcionou mesmo. Mas ele tem que manter a calma agora, pois tem algo estranho com essa força. E tá forte demais. E ele mesmo não sabe se pode dar conta disso. E aquele trovão gigantesco vai na sua direção, querendo explodir o seu corpo, enquanto ele fica em pânico encarando aquilo. Mas logo depois que o acerta, é como se seu corpo tivesse sido completamente destruído, e metade da sua carne rasgada pelas chamas do trovão, que consumiram ele. E após ele ter o seu corpo dilacerado, ele começa a ranger os dentes, pensando se vai morrer. Mas logo depois, os seus olhos começam a brilhar, enquanto ele sente aquelas chamas modificando o seu corpo. E algo vai saindo da metade do seu corpo, reconstruindo todo o seu ser. E ele se pergunta que merda tá acontecendo. Mas logo depois ele vê uma cena chocante, com a fornalha de dragão gigantesca bem na sua frente, como se quisesse consumir o mundo inteiro. Mas uma barreira começa a protegê-lo, e ele continua querendo aquela cena. Mas logo ele percebe que infelizmente, a barreira não vai conseguir protegê-lo, e as chamas da fornalha começam a consumir o seu ser. E o seu corpo é basicamente incendiado, queimado, e tudo vira cinzas. Inclusive ele perde a cabeça. Mas do nada o seu corpo começa a se reconstruir novamente, e os seus olhos se abrem de novo, enquanto ele vai saindo meio que fosse do inferno dentro do seu corpo. E a sua pele vai se reconstruindo, o corpo vai voltando para o seu ser, e todos os seus ossos, pele, carne, músculo, cérebro, tudo vão se refazendo através daquela chama roxa. E ele volta a ser o Yi Ping que era antes, ou pelo menos a sua aparência. E depois disso cai no chão meio morto. Mas depois de tempo ele finalmente se levanta, sentindo ainda muita dor. E ele fala que a dor tão intensa que é difícil até de se lembrar. E ele continua cuspindo sangue, mas do nada ele percebe que gostou pra cacete dessa sensação. Mas agora a cena corta novamente para as montanhas de Jilin, de volta àquele grupo de discípulos e mestra. Mas a garota lá pergunta para sua mestra se aquele sênior é realmente comandante dos inspetores imperiais do reino de Jin. Enquanto sua mestra fica irritada encarando os três, e pergunta se estão duvidando do julgamento do mestre da seita. Mas eles falam que não é isso, é só curiosidade mesmo. E apenas curiosidade, afinal, aquele senhor parece estar no terceiro ou quarto refinamento de Ki. Mas a anciã fala que eles são um bando de perdedores, burros e ignorantes. E ela pergunta se eles realmente acham que aquele sujeito é o mestre dele. E o discípulo pergunta
pergunta se ela tá querendo dizer que essa história de mestre e discípulo é encenação. E ela fica muito irritada, falando que eles são realmente um absurdo. E se isso não tá na cara. Mas o discípulo pergunta para a anciã se eles precisam mesmo de uma encenação dessas. E a anciã fala que é claro. Eles chamam ele de emissário especial. E é porque ele está agindo na surdina. E se eles descobrirem quem ele é de verdade, o que eles acham que o monarca do estado de Jin pensaria deles. E a força anda de mãos dadas com a sabedoria. E no caso do Sr. Su, que é inteligente demais, não é só inventar um mestre falso. É que ele suspeita que ele fundou uma seita de quinta de fachada, surpreendendo muito os 3 discípulos, se perguntando se isso é verdade. E a anciã fala que com uma folha de grama, cortar o sol, a lua e as estrelas. Elas perguntam se eles realmente acham que alguém do refinamento de Ki falaria uma besteira dessas. E dá pra fingir muita coisa, mas a postura de alguém, isso vem de uma vida inteira de treinamento e experiência. E olhando para o seguidor dele, com aqueles olhos de rato desconfiados, ela quer saber se aquilo é cara de um mestre. E ela fala que é óbvio que não. E com esse jeito de pensar deles, se um dia eles esbarrarem com discípulos espertos da raça demoníaca numa batalha de verdade, ela como mestra ficaria muito preocupada com o futuro deles. E vendo que eles realmente erraram, os dois pedem desculpas, enquanto a anciã manda eles se lembrarem disso. Além do mestre da seita, ninguém mais deve saber disso. E é provável que eles encontrem esse pessoal de novo na próxima conferência da espada da província azul. E eles nem devem pensar em arrumar confusão. Enquanto a mestra fica muito preocupada com eles, pensando que esses discípulos são realmente sem noção. E se uma mestra brilhante como ela, eles estariam perdidos. Mal sabia ela, muito bobinha mesmo. Mas enquanto isso, no pé da montanha de Inin, o mestre e o discípulo finalmente saem da floresta, completamente renovados, e dando graças aos céus que eles estão vivos. Enquanto o velho mestre fala que ele não volta para essa maldita floresta nem fudendo. Pois depois que eles se separaram do pessoal da seita da espada dos 4 trovões, o mestre e o discípulo ainda enfrentaram vários perigos no caminho, quase morrendo várias e várias vezes. E se não fosse os remédios de altíssima qualidade que a anciã da seita da espada deu para eles, o daoísta Taiwan já teria morrido há muito tempo. E o velho cai no chão exausto, falando que essa floresta silenciosa, ele achou que ia ser tranquila, mas é um completo absurdo. E o Shang Yu fala para o seu mestre que ele deveria estar agradecido. Pelo menos ele conseguiu alguns materiais de besta demoníaca. Já ele não conseguiu nada, nem entender nada das técnicas de cultivo que ele tem. E o velho mestre senta ao seu lado e fala que o pouco que ele conseguiu nem vale muito dinheiro, e nem de longe dá pra comprar técnicas de cultivo para os seus irmãos júniors. E nessa viagem ele aprendeu uma coisa: aparência, honra, tudo isso é conversa fiada. E ganhar dinheiro é difícil pra cacete. E se não houver outro jeito, ele vai engolir o seu orgulho e pedir outro quadro de pintura para o Yeping. Enquanto o Shang Yu fala que é verdade, ganhar dinheiro é sofrido demais. Mas depois ele pergunta para o seu mestre se talvez o segundo irmão sênior já não pediu uma pintura para o Yeping nesse tempo todo, e ele sempre quis um retrato dele. E o velho fala que é mesmo, ele quase esqueceu disso. E eles devem voltar e perguntar. E se ele realmente pintou, ele vai dar o título de Deus da Sorte àquele moleque. E agora no dia seguinte, na residência do segundo irmão sênior, o Lo Shen se pergunta por que o seu olho direito tá tremendo tanto. E talvez venha encrenca por aí. E nesse dia ensolarado, o Lo Shen tá muito feliz, falando que a sua técnica de alquimia melhorou de novo esta manhã. E ele acha que vai dar um conferido no irmão júnior. E o Shang Yu, como primeiro irmão sênior, tem um autocontrole péssimo. E o garoto tem um pouco de talento. E ainda fica todo dramático, indo pra montanha dos fundos. E é meio constrangedor. Mas logo a cena corta pra residência do Yeping. E o Lo Shen chega nas suas costas perguntando como foi o seu treino. O nosso garoto fica bem animado, falando que na verdade, ele achou que teve uns pequenos avanços. Enquanto pensa que mesmo depois de ter um avanço considerável ontem, ele tem que se manter humilde. Mas ele é bem desconfiado, vai até o Yeping e pergunta o que ele quer dizer com pequenos avanços. E o nosso garoto fala que é claro que na técnica de alquimia que ele ensinou pra ele, a técnica de alquimia sem veneno. Mas o Lo Shen fica bem sério e fala para o irmão júnior que mesmo que seu talento seja mediano, tanto o mestre da seita quanto o primeiro irmão disseram que ele tem uma boa índole, é simples, gentil e humilde. E mesmo que ele não consiga refinar pílulas, ele quer que ele não minta. Só que o Yeping fica muito confuso, falando que ele não tá mentindo, enquanto o discípulo sênior fica em choque com o que ele tá falando. E se esse moleque realmente tem coragem de falar algo assim? E alquimia sem veneno? Nem o seu primeiro irmão sênior usaria mentir disso. Mas o Yeping fala que é verdade, e mostra pra ele a pílula que ele refinou sozinho. E o Lo Shen fala que isso é uma pílula de coleta de energia espiritual. E o Yeping fala que sim, só que o Lo Shen fica muito, pois ele pensa que além de mentiroso, ele anda mostrando pílulas compradas como se fosse dele. E ele começou a entender por que o Shang Yu ficou tão pra baixo. Mas isso não pode ficar assim. Ele tem que educá-lo e dar uma lição nesse garoto. E ele fala amigavelmente que não foi nada mal. Mas então ele quer que ele repita isso de novo. E ele quer ver se ele consegue dar conselhos a ele. E ele fica olhando pra ele com essa carinha, bem desconfiada, pensando que agora ele quer ver o que ele pode fazer nessa situação. Só que o nosso garoto fala para o irmão sênior que o processo de alquimia leva várias horas. E se ele realmente quer passar esse tempo todo vendo ele. Mas o Lo Shen fala que tá tranquilo. Ele justamente não tem muito pra fazer hoje. Enquanto vai pensando que pelo visto ele não aceitaria de fato. E já começou com desculpas. E talvez ele deva deixar passar. Só que para o choque dele, o nosso garoto fala que tudo bem. E escutando isso, o Lo Shen fica muito puto, pensando que ele é um completo mentiroso. Mas fala pra Elissa, você pode começar. Enquanto pensa que é tudo culpa sua, ele vai humilhá-lo agora. E então nosso garoto se senta e fala que vai começar agora. E o Lo Shen pensa que ele tem que pensar bem em como usar essa oportunidade para ensinar uma lição a esse garoto, que ele nunca vai esquecer. Só que 1 hora depois, ele fica surpreso com a sua disposição. Mas depois de 2 horas, ele começa a suar frio. E 3 horas depois, ele fica em choque. E 4 horas depois, ele nem é mais humano e sim um cachorro. E então nosso garoto fala para o segundo irmão sênior que ele terminou de refinar. E mostra pra ele de novo a pílula. Enquanto o Lo Shen começa a pensar,
peraí, que merda tá acontecendo agora? E ele quer pelo menos processar isso. E ele se pergunta se o motivo do Shang Yu ter ficado daquele jeito não foi por conta do talento fraco dele. E o Ye Ping, querendo ele bem em dúvida, pergunta se a qualidade da pílula está questionável ou algo assim. Mas o Lo Shen tenta manter a sua pose de calmo, pois ele tá muito nervoso nesse momento. E a sua maior força, desde que ele começou no mundo do cultivo, sempre foi a sua compostura. Então ele tenta manter a compostura, mas no fim ele não consegue. E começa a gritar que compostura é o seu rabo. E seu coração não se quebrou totalmente agora. Só que o nosso garoto, muito envergonhado lá no cantinho, pergunta para o segundo irmão Sênior o que ele tá falando. E se ele está bem. E o Lo Shen, tremendo, tentando se acalmar, fala que sim, ele está bem. Enquanto o nosso garoto bobinho pensa que ele acabou assustando ele por um momento. Mas na verdade o Lo Shen pensa que algo definitivamente não está certo, pois ele sabe que não existe isso de alquimia não tóxica. E a cor dessa pílula não tá muito legal. E a aparência da pílula do Espírito da União é variada pela qualidade. E quanto maior o nível, mais vibrante é sua cor. E é dito que as melhores pílulas podem até mostrar de 4 a 5 cores. Mas essa, mesmo que carregue uma aura de uma pílula de união, tem uma cor tão cristalina e vibrante que é quase transparente. E o tamanho dela é muito grande. Até mesmo as de maior nível não apareciam dessa forma. E se ele absorver isso, definitivamente ele vai expor essa mentira. Ele fica parecendo o Pennywise com essa cara, querendo provar que ele tá mentindo. Então ele começa a respirar aquela pílula. E percebe que sim, realmente é uma pílula de espírito. Chocando ele muito, pois essa é uma pílula de nível supremo. E o mestre disse pra ele diversas vezes para jamais se expor. Então ele deve se acalmar e esvaziar a sua mente, e não pensar em mais nada, pois se ele continuar assim ele vai definitivamente acabar se entregando. Então ele se vira fingindo calma e fala para o irmão mais novo que ele deve continuar cultivando, e ele tem um compromisso no momento, então ele vai ir primeiro. E o Ye Ping fala que tá bom, mas ele fica muito confuso perguntando se ele não deveria ensinar pra ele alguma coisa. Mas ele se senta e fala que talvez o segundo irmão Sênior não esteja se sentindo bem, então ele vai continuar praticando alquimia. E ele fica muito animado pensando que ele ainda não contou a ele sobre as suas descobertas do refinamento do corpo e controle de respiração. E ele ficaria em choque se descobrisse isso, mas ele pensa que não, ele tá pensando demais. Ele só atingiu um pequeno sucessozinho de nada e já ficou convencido. E não importa quando seja, ele deve se manter humilde. Além disso, seu irmão Sênior é um mestre secreto, e esse pequeno progresso pra ele não é nada. Mas de volta à casa do segundo irmão mais velho, o Lo Shen tá completamente devastado. E ele começa a chorar falando que 10 anos foram 10 anos inteiros que ele passou estudando alquimia e jamais produziu uma pílula sequer de nível médio. E esse irmão mais novo, em apenas meio mês, ele fez tudo isso. Ele começa a gritar o seu próprio nome, Shu Lo Shen. Como ele tem a cara de pau de continuar vivendo dessa forma. E se fosse ele já teria morrido de vergonha. E ele começa a chutar tudo na sua casa, chorando desesperado como se fosse uma criancinha. E ele finalmente perdeu toda a sua calma e a sua compostura. E ele começa a chorar e rolar pelo chão, falando que ele jura que tentou se manter firme e calmo, mas com esse gênio do seu lado, é impossível. E depois de tremer tanto, ele tá quase convulsionando agora, enquanto ele se pergunta se ele realmente vai morrer assim. Mas isso seria embaraçoso demais. É só que ele está devastado. E mais tarde, durante a noite, outra figura solitária se manteve no topo do penhasco Azuri, entre as nuvens. Enquanto Lo Shen, completamente devastado, depressivo, acabado, se pergunta por que a vida é tão difícil. E ele ainda está no estágio do refinamento de que, e até mesmo a lua lá em cima parece desolada. E talvez ele possa aproveitar esse sentimento e escrever um poema na pintura do irmão mais novo. E assim vai ele mais uma vez cortando pela metade de novo o preço de mercado da pintura. E ele começa a pensar que se ele transformasse toda essa tristeza no seu peito em uma poesia, ele aposta que os grandes poetas do passado faziam isso o tempo todo. Mas eles perguntam o que ele deve escrever dessa vez. E ele pensa em algo. A neve cai, o vento do norte sopra. E várias outras frases que eu não consigo entender. Mas ele escreve numa ordem muito, mas muito merda. E ele pensa que talvez sozinho no penhasco, olhando para a lua cheia, também seja uma boa. Mas novamente ele tem uma ideia. E simplesmente pinta por cima do que ele escreveu. E cria outro poema. Na verdade não foi um, mas foram 3. Com um partido ao meio. E ele fica muito animado pensando que essa é uma obra-prima com certeza. E a arte vem da vida mesmo. E quando o irmão Sênior lê, ele vai ficar super tocado com isso. E finalmente ele tá se sentindo um pouco melhor agora. E assim que ele voltar, ele vai mostrar pra ele. Então ele começa a encarar o horizonte novamente. E fala que já escureceu e ele nem percebeu. E ele não sabe o porquê, mas é porque passa das 11 da noite, bate uma tristeza pesada. Mas ele acha que vai ficar um pouco mais nessa noite fria. Então ele se senta no pé da montanha e começa a observar a lua. Enquanto lá embaixo, a linguiça observa o segundo irmão mais velho e pergunta ao terceiro irmão Sênior porque o segundo também gosta de sentar sozinho no penhasco, igual ao primeiro irmão Sênior. E parece que os dois têm a mesma mania. E o terceiro irmão Sênior aparece nas suas costas, pedindo pra ela não se enganar com o jeito calmo do segundo irmão Sênior. E no fundo ele adoraria imitar o primeiro irmão. Mas eles perguntam se por um acaso ele acha que isso parece ser legal. E esse cara é o terceiro irmão Sênior, o Wang Zouyun. Mas a linguiça fala que acha que não. Ela viu o irmão Sênior hoje e ele parecia ter chorado bastante. Mas o terceiro pergunta como assim chorando? Isso é por causa do irmão Júnior. E o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas a garota fala que talvez o irmão Júnior é tão ruim que os dois mais velhos estão quase desistindo. E ele pergunta para o terceiro irmão Sênior e se ele tentasse ensinar alguma coisa sobre informações para ele alguns dias. Mas ela fala que os dois estão fora da montanha e vai demorar para voltarem. Mas ela fala que ela pode ir atrás da primeira irmã Sênior. Só que o Wang fala que é melhor não, pois mesmo sendo mais forte que eles, o jeito de pensar dela é um pouco diferente. E é melhor deixar o Lo Shen se virar um pouco mais.
deles. Mas a garota fala que o problema é que parece que o irmão sênior já está no limite. Então ele manda ela fazer o que quiser e vai embora dali, pois não quer a culpa pra ele. E a Lingué continua observando o Lo Shen e se pergunta se ela realmente vai ter que ir atrás da irmã sênior pra ajudar o Ye Ping. Mas novamente com o Lo Shen, ele percebe que já passou das 11 da noite e o seu olho direito ainda tá tremendo. E ele se pergunta se isso é mais azar vindo por aí, mas ele começa a coringar do nada falando que é impossível. E nada pode ser pior do que ontem. Então ele volta pra casa um pouco mais animadinho, pois ele quer dormir um pouco. E no dia seguinte, no pé da montanha, o Shang e o mestre finalmente chegam. E o velho chorando fala que finalmente voltou pra casa. Ele não via a hora. E é um grande alívio. E esse Lo Shen fala para o seu mestre que na próxima vez que eles forem pra fora da montanha, ele pede que, por favor, ele não leve ele junto. E o mestre pergunta se ele acha mesmo que ele é burro. Ele nunca mais vai voltar pra lá. Mas ele pergunta para o seu bom discípulo o que ele acha de visitar o pequeno Ye Ping. E ele já aproveita e vê se ele pintou alguma coisa ultimamente. E se ele não tiver, dá um jeitinho de convencer ele a fazer a pintura pra eles. Mas o Shang fica um pouco envergonhado com isso, falando que o senhor tem um nome a zelar. E ele também. E ele não pode ser tão descarado. Mas no fim o velho convence. E ele fala que tá bom. Pelo bem dos seus irmãos júniors, ele vai tentar. E no mesmo dia, um pouco mais cedo, na montanha da nuvem azul, em uma cabana escondida, uma mulher muito bonita sai da cabana e vai em direção à montanha, enquanto ela fala que finalmente saiu da reclusão. E o ar ali é muito fresco. Só que para a surpresa dela, alguém aparece chamando ela de irmã sênior. E a Lingué perguntando se ela saiu da reclusão. E ela estava quase mandando uma transmissão de voz pra ela. E vendo a sua irmã mais nova, ela fica muito animada, falando que ela queria mesmo ver ela. E ela manda ela vir mais pra perto e deixa a irmã sênior ver como ela cresceu bastante, tentando medir o seu peito, deixando a garota bem tímida. Mas logo depois ela começa a beber vinho e fala que ela está com um corpo bem bonito. E ela fica pensando que tipo de sortudo vai conquistá-la no futuro. Mas a Lingué, ainda envergonhada, fala pra irmã sênior que ela tá bebendo de novo. E o mestre tinha proibido. Mas a garota não liga pra nada e fala que isso é muito gostoso. E ela abraça a Lingué e pergunta qual é o problema. Diz só um golinho de álcool. E álcool é basicamente alegria líquida. E ela pergunta se a Lingué quer um pouquinho. Mas a menina já fica armada falando que ela não quer. E pergunta se ela já está bêbada. Mas a irmã sênior se aproxima dela de novo, chamando ela de Ling Ho. E pergunta se aconteceu algo com a sua seita nesses dias. E ela pergunta se o seu irmão sênior inútil já conseguiu condenser a força da espada do travão da primavera. Mas a Lingué fala que acha que pelo jeito ele continua igualzinho. Mas o mestre aceitou um novo irmão júnior. E isso mexeu com os ânimos do primeiro e do segundo irmão sênior. E ela fica muito animadinha perguntando como assim. Mas ela, como uma fofoqueira nata, manda ela contar tudo logo. E a Lingué começa a falar que quando o irmãozinho chegou, o mestre pediu pros irmãos mais velhos ensinarem a espada pra ele. Mas parece que ele tem pouca aptidão. E não importa o quanto tentem, ele não aprende. E a garota começa a dar risada disso, perguntando se é realmente desse jeito. Mas a Lingué só manda ela não rir disso. E do jeito que vai, o segundo irmão sênior vai surtar também. Mas a garota vai até a Lingué e manda ela estudar direitinho o método de cultivo que ela ensinou. E ela não pode seguir o caminho desses dois cansados. E ela tem que ser diferente deles. E a Lingué fala que ela sabe. Então a garota simplesmente vai embora, falando que já está decidido. Ele vai dar uma olhada nesse irmãozinho novo. E a Lingué fica um pouco menos preocupada agora, falando que com a irmã sênior indo lá, então vai dar tudo certo. Pelo menos ela acha que sim. E agora a cena corta para a residência do Ye Ping, com aquela garota se aproximando dele calmamente, sem fazer nenhum barulho. E ela observa o nosso garoto cultivando silenciosamente. E ela fica muito coradinha falando que ele até que é bonitinho. E aquele velho sem vergonha realmente escolheu justo um discípulo que faz o seu tipo. E ela não pode deixar um achado desses cair na mão dos outros. Só que enquanto ela se aproxima dele, ela para na hora e se pergunta que aurazinha é essa? E tem alguma coisa estranha. Mas logo ela fica chocada percebendo que essa aura é a mesma constituição única que só o pai imperador tinha. Mas ela fala que não pode ser, deve ter algo de errado. E como podem surgir dois gênios desse nível na mesma seita ao mesmo tempo? Então ela se aproxima dele muito em choque e percebe que não é possível. É exatamente igual. Mas isso não faz sentido. E diziam que fora o pai imperador, essa constituição havia sumido desde os tempos antigos. Só que nesse momento o nosso garoto finalmente abre os olhos, pois ele sentiu alguém se aproximando. Só que no campo de visão dele, a primeira coisa que ele viu foi um par de melões. Então ele fica embasbacado com aquela cena e já cai no chão de um susto, falando que são grandes, muito grandes. E ele assustado pergunta quem ela é. E ele só vai saber isso no próximo capítulo. Então para você receber o próximo vídeo, se inscreve nesse canal e vamos bater uma meta de 1000 likes. Ah, e claro, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E então no mais é isso, gente. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!